Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 73. Hoje vamos falar de música. Temos aqui um grande ídolo da música popular brasileira. Esse cara aí. Tenho aqui do meu lado também Américo Fázio, um grande amigo, diretor, apresentador. Fala, Américo. Cara, eu fiquei com medo que você falou grande ídolo e olhou pra mim. Eu falei, mano, será que ele tá maluco? O grande ídolo tá ali. Fala, galera, tudo bem? Américo Fázio aqui. Sempre um prazer dividir aqui a apresentação. Já estive sentado ali, né, como convidado. Fica o convite pra você assistir. A gente falou um pouco sobre audiovisual. E como o Máfia falou, eu sou ator, apresentador. Gosto muito também de estar atrás das câmeras dirigindo. Tenho umas histórias com a família desse cara aqui que eu vou trazer. É uma honra. É um cara versátil. Muito versátil. Pô, obrigado. Obrigado você grande pelo satisfação. Convite novamente. Cara, satisfação também de ter aqui Pedro Mariano. Ele que dispensa muitas apresentações, grande ícone aí da música popular. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com a galera do Plugado. E vamos falar, né? Pelo jeito, assim, só o off aqui já deu um programa. Vamos ver se a gente consegue repetir aqui. Só no aquecimento já estava gostoso só aqui, o aquecimento já deu um jogão. Porra, bem legal. Vamos falar um pouco de toda a sua história aí, que, cara, tem muita bagagem. Você que tem o DNA musical aí, nasceu no berço da música, podemos dizer assim. Sim. Mas tá com um show novo também, né? Também. Sempre. A vida sempre caminhando pra frente, sempre. O nome do show é Um Novo Capítulo, é isso? Exatamente. Capítulo? A turnê chama Novo Capítulo, o disco chama Novo Capítulo. Uhum. E é tudo plugado, tudo linkado, tudo ao mesmo tempo. É uma nova fase, é um novo... Na verdade, uma série de novas descobertas também. É muito louco, né? Eu tenho 28 anos de carreira. E num dado momento a sensação foi de que a tinta da caneta estava acabando e que eu não sabia muito mais para onde, muito mais o que fazer, porque a carreira de artista solo, carreira de cantor, de artista solo, ela é muito difícil de administrar. Sim. Porque se você dá certo, ótimo. Se você dá errado, a culpa é toda sua. Quer dizer, cada centímetro que você decide, por mais que você tenha uma equipe gigantesca, sim, e eu tenho uma galera enorme que me ajuda, tudo, no final de tudo a decisão é sua, sim, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Não que eu não goste, acho o máximo. Mas chegou uma hora que eu olhava para o meu trabalho e eu mesmo tinha dúvidas de quais seriam os próximos passos, né? Eu comecei realmente não digo a me questionar, mas a questionar para onde que eu poderia ir, em função do mercado, em função de tudo que estava acontecendo, da onde a minha carreira estava indo, para onde que eu podia ir, sim, tudo. E por isso que eu chamo de um novo capítulo, porque eu abri mão de produzir o meu disco, coisa que eu fiz durante 20 e tantos anos, abri mão de boa parte da equipe criativa do meu disco, produtor associado, arranjadores e não sei o que, abri mão de tudo isso para me associar ao Dudu Borges e entregar na mão dele, cara, olha aí, me fala o que é e eu vou fechar com você até o fim pra gente criar uma nova identidade, um novo som. E o mais maluco é que o resultado é absolutamente tem tudo a ver com a minha vida, tudo a ver com a minha carreira, tudo a ver com o que eu sempre gostei de fazer, mas realmente vem com um novo tempero, um novo olhar, um novo capítulo. E aí a minha figura dentro de tudo isso também é um novo capítulo, que é justamente abrir mão, deixar rolar, né? Lógico, né? Qualquer produtor bom que preste, ele sempre vai querer ouvir o artista e querer trabalhar para ele. Mas nesse novo capítulo tem alguma mudança de comportamento importante assim que você tenha? Eu acho que essa é a maior, é abrir mão. De não ter o controle de delegar poder, isso. Entendeu? De não querer decidir tudo. De meio que, até quase que irresponsavelmente não querer saber como é que isso aqui vai terminar e deixar ver como é que vai ser e eu me adaptar lá na frente. Porque... Também é um pedido de ajuda, né? Pô, me ajuda aí, vamos... Mas total. O difícil é você descobrir que você precisa dessa ajuda, né? Acho que todo mundo que passa por uma dificuldade, seja ela um branco criativo, seja ela uma dificuldade em família, seja uma dificuldade profissional, eu acho que o primeiro passo é você admitir que você está nessa dificuldade, que você está nesse deserto, né? Sim. E ver se você, onde é que será que eu encontro um oásis aqui para me ajudar. Momento de virada, né? Exatamente. Ô Pedro, eu fiquei curioso em relação a isso, assim, era mais essa página em branco que você estava com dificuldade,
Ou era essa coisa de querer desapegar de parte do processo? Ou seja, você queria produzir, mas não sabia para onde ia e de repente era legal ter alguém para te guiar? Ou era uma coisa do tipo, putz, eu não sei o que fazer, tô meio cansado. É um pouco de tudo. Tô numa fase criativa que de repente não tá um pouco tão de tudo. fluida. Porque assim, o artista, de uma forma geral, ele é reativo, né? Ele é reativo àquilo que você constrói e é o que te motiva, né? O que faz você querer continuar fazendo. Essa é uma parte da reatividade do artista. E a outra é em relação ao meio que ele tá, né? Você olhar e ver, pô, eu me enquadro nisso, né? Não, então isso aqui já não é mais a minha onda, é aquilo ali, eu vou para lá. Não, isso aqui já não é mais minha onda. Então assim, eu sendo um cantor, intérprete, mesmo eu sendo meu produtor e tudo mais, ao contrário de uma banda, eu posso transitar por outros caminhos, eu posso escolher outros caminhos, né? Me permito ser mais plural do que uma banda que tem uma linguagem, que cria um fanbase e tudo mais. E desde o começo da minha carreira, o meu propósito sempre foi ser plural, não ser uma coisa só. Eu canto samba, eu canto pop, eu canto R&B. Não, eu sempre gostei de tudo, eu sou um fruto daquilo que foi incutido na minha cabeça desde pequeno. Eu ouço de tudo, eu gosto de uma grande mistura. Meu pai é músico instrumentista e do mundo instrumental, mas assim, sempre o jazz e o samba sempre caminharam muito junto dentro do trabalho dele, mas sempre gostou de música eletrônica, sempre quem me apresentou o Prince foi meu pai, quem apresentou o Michael Jackson em casa foi meu pai, e tudo mais. Minha mãe, idem, cantora que todo mundo sabe, MPB, mas se você for olhar vamos catalogar o que ela cantou tudo, ela cantou de tudo, todos os segmentos ela conseguiu fazer. Então, assim, isso já veio de dentro, eu gosto de fazer de tudo, eu sou filho da FM, cara, eu ouvi de tudo, nos anos 80, assim, eu ligava na rádio pedindo Kool and the Gang todo dia, que nem louco, entendeu? Então, assim, natural que na hora que eu fosse me expressar, tudo isso viesse à tona, e eu nunca quis escolher um caminho. Eu nunca quis colocar uma bandeira e falar, é aqui, né? É aqui que eu vou. Nunca quis isso. Então, natural que também num determinado momento eu ficasse num branco também, né? Porque assim, você sendo muito plural, você também, não é que você atira para todos os lados, mas você, porra, cara, você abre um monte de gaveta e vai mexendo e consome muita coisa, tudo aí chegou uma hora que o mercado, a situação do país, o momento de carreira, o momento de vida e tudo mais, eu comecei a fazer um monte de perguntas e eu não achava as respostas. E assim, eu poderia ter entrado em parafuso, né? Poderia ter ficado maluco, ter aberto uma quitanda e ter largado tudo. Mas no final das contas, eu falei quitanda porque seria uma coisa muito antagônica ao que eu faço como profissão. Poderia ser até outra coisa. Mas assim, num dado momento, cara, eu falei, eu preciso sentar. Na verdade, a minha busca foi assim, eu preciso sentar e conversar com alguém que pensa música como eu e entender o que ele enxerga de mim e para onde que eu posso ir, se é que ainda tem gasolina para ir. Até porque eu imagino que você deva se cobrar muito também, né? Porque você já tem, como você falou, você pôde experimentar bastante várias ondas e o teu público sabe que você é esse artista que flerta com vários estilos, até as parcerias que você faz, e eu acho isso fantástico, porque mesmo quando você canta a música de outros, você tem uma identidade muito legal, assim, eu acho que as linhas melódicas que você faz, eu vim pra cá escutando algumas coisas que você cantou de outros intérpretes, de outros compositores, e é muito legal como você consegue ter a sua identidade. Eu imagino que você, já é indicado a Grammy, super premiado, crítica, público e tudo mais, também rola uma cobrança, né, de falar assim, já fiz muita coisa, deu certo, experimentei, mas o que falta para onde eu vou? E aí eu queria, falando isso, te perguntar como é que foi essa troca com o Dudu, que quando eu vi que ele tinha sido produzido, ele é um cara que tem outro background, que tá acostumado a produzir uma outra galera. Sim. Então como que foi essa troca com ele? Assim, como que ele te ajudou nessa trocação? Eu acho que o mais importante a salientar, no caso do Dudu Borges especificamente, é que independente do caminho artístico que ele trilhou, seja por afinidade, facilidade ou porque a vida quis assim, né? Sorriu para ele assim, com esse segmento, fazendo. Eu sempre tive altas referências em relação ao profissional Dudu Borges, né? Então todo mundo que eu respeito muito, que eu conheço
que trabalha comigo e tudo mais, sempre me falou muito bem dele. Falou, cara, ele é um cara incrível, você precisa conhecê-lo. E eu acho que quando vocês se conhecerem... Vai dar match. Vai dar match, vocês vão trabalhar juntos. Cara, é muito louco, assim. E aí, o meu irmão teve um papel importante nisso, o João Marcelo teve um papel nisso, porque ele sim ficou botando muita pilha em mim. Tá. Ele falava, cara, o seu disco Voz no Ouvido é o disco de cabeceira dele. Ele testa o som dele ouvindo Voz no Ouvido. Ele ouve o disco todo dia. Aí eu falei, tá bom, novelinha, beleza, João, legal, fechou. Mas me apresentar o cara que é bom não apresentava, né? Aí eu falei, bem, então... e até isso foge muito da minha característica. Eu peguei o celular, abri o Instagram, achei o Dudu no Instagram e falei, cara, ninguém me apresentou ele, ninguém me deu o telefone dele. O único jeito, vou mandar uma mensagem direta aqui, entendeu? Correr atrás, né? Mandei, falei, cara, parabéns, porque ele tinha acabado não, né? Já tinha um ano ou 2 que ele vinha fazendo a plataforma dele, análoga, né, dentro do Spotify, tudo que, puxa, mais plural impossível, tudo que aí ele expõe bem o lado produtor dele. E eu coloquei exatamente isso. Falei, cara, é incrível essa plataforma, a música precisa disso, a música precisa criar pontes e não queimar pontes. É um histórico na música, principalmente na música brasileira, os nichos não interferirem um no outro. Isso é muito ruim, porque você pega na música mundial, nos Estados Unidos, pô, você vê o cara do country tocando com o cara do R&B, fazendo rap e tudo, e aqui, não sei, tem uma... quase que um clubismo, né? É um clubismo, é um bairrismo, a minha sensação, a minha leitura que dá é que assim, falta muito companheirismo, tem muito pouco companheirismo nesse sentido, e há uma sensação, digamos assim, até meio ingênua de achar que se eu te ajudar, eu vou acabar passando o meu fanbase para você e aí eu vou estar perdendo. E não necessariamente a gente vai estar somando. Entendeu? Então, essa é uma leitura que eu sempre tive. O Dudu seria um cara perfeito para eu sentar para conversar sobre isso. E até puxando o gancho disso, para quem não sabe o que a gente tá falando, o Dudu é um cara muito famoso por produzir sertanejos, né? Sim, explodiu. Que são desde os caras... Aí Se Eu Te Pego até... e que são os caras que justamente mais fazem collabs um com o outro, né? Porque assim, sim, eles mas são dentro mais unidos. Do segmento deles. Isso, por exemplo, roqueiro não é tanto assim. O cara tem uma banda de rock, exato. Ele muitas vezes não se envolve com outra banda porque, eu sou o Palmeiras ou você é Corinthians. Exato. Os sertanejos, desde o projeto Amigos e essas coisas todas, eles são bem corporativistas, sempre... eles trabalham eles ajudam, muito no bom sentido, né? Eles trabalham muito isso. E assim abrem como também a música baiana também, de uma certa forma, durante muito tempo, o axé sempre trabalhou um pelo outro, tudo. Que eu sempre comentava, falei, cara, se todo mundo fosse assim, né, a gente teria um mercado muito mais forte, muito menos competitivo, porque assim não tem sentido o mercado de música, de arte ser competitivo. Ele não faz sentido. Sim. Não é o propósito, sim. Entendeu? Não é o propósito, porque se você for num show de axé, muito provavelmente você vai encontrar 70% daquelas pessoas num show de sertanejo e provavelmente umas 50, 40 pessoas num show de rock e quase todos estarão num show de MPB. Agora, por que esses segmentos individualmente não correspondem comercialmente igual, né? Então, assim, porque tem exatamente isso. Um se ajudam e o outro se digladeia o tempo todo, entendeu? Então, a minha busca pelo Dudu foi, lógico, pelo meu trabalho, mas eu achei que seria importante também mostrar o quanto eu não tô nem aí para tudo isso, entendeu? E eu não tô mesmo, cara. Tanto que a primeira música que a gente trabalhou é a composição do Thiaguinho com que legal, velho. Com o Mr. Dan. Foi a primeira que a gente trabalhou, que foi a Várias Queixas. E logo em seguida a gente começou a trabalhar e aí ele me apresentou o Bruninho e Davi, que são dois caras incríveis, os caras são gente fina. Olha, eu tinha posto no silenciador, mas o remédio pula o silenciador. Ele fala pra você tem que tomar um remédio. E não é remédio de ansiedade. Achei que era o Bruninho e Davi que tava aqui. Não era. E aí conheci os dois, os caras são incríveis, gente fina demais, assim. Cara, a gente fala de música, fala de rock and roll, fala de equipamento e aí de repente os caras me convidam para um collab, eu gravo no especial deles, num lance especial, a gente faz um show juntos, depois eles vêm cantar comigo no meu show, e aí você percebe que eu sempre falo isso, né, que a maldade está nos olhos de quem vê, né?
Porque a gente tá fazendo música, cara. Eu não tô nem aí, entendeu? E além do que, os caras são pessoas incríveis. E, cara, trabalham pra caramba, se dedicam demais à música. Então, assim, eu acho que isso me fez muito bem. Me abriu uma nova perspectiva de trabalho, de criatividade, de parcerias de uma forma geral, entendeu? E aí o resultado disso, além do disco, óbvio, né, para mim profissionalmente foi conhecer uma galera muito legal e muito dedicada ao que faz. E de repente eu estava sentado com o Dudu já compondo, quando eu vi eu tinha 6 músicas compostas com ele, entendeu? Então, assim, coisa que eu nunca tinha feito. Totalmente fluido o processo. Exatamente, entendeu? Então, assim, se você não se permitir esse tipo de desafio, ou como diria o Daniel Carlomagno, né, o artista, se ele não tiver um pingo de suicida, ele não chega em lugar nenhum, né? Porque se você não se jogar, cara, você não vai descobrir o que tem lá do outro lado. Exatamente. Entendeu? Eu quero voltar um pouco aí Eu vi uma entrevista sua, você falando de um dos grandes méritos do seu pai na sua infância, foi deixar instrumentos espalhados pela casa. Eu tenho crianças em casa, pequenas. Vamos colocar de uma certa forma. Meu pai é virginiano, eles nunca estavam espalhados. Disponíveis. Espalhados, mas ele vai falar, pô, achar que a minha casa é uma assim? bagunça. Ô, Mafia, eu acho que vale só falar quem é o pai e quem é a mãe, né? Nossa, porque a galera conhece, né? A gente normalizou aqui durante o papo, mas assim, são pessoas muito notáveis, então, cara, além do virginiano aí, continue a sua pergunta, mas... Filho de Elis Regina e César Camargo Mariano, que é um grande arranjador, né? Foda pra caralho. Pianista, enfim. Então... E, cara, esse lance de deixar instrumentos disponíveis é uma das coisas que eu tento fazer com as minhas que estão pequenas agora, entraram na aula de violão e tal. A de 14 toca ukulele. Então, eu gostaria de entender de você como que foi esse processo na sua infância de ter tudo isso disponível e muito mais, né? Do que a grande maioria tem, que influências dentro de casa ali, grandes influências. Eu acho que é determinante. Que... Vamos colocar assim primeiro. Vamos traçar um paralelo com qualquer outra profissão. Sim. Tá? Eu acho assim, quando o ofício dos seus pais é um motivo para que você não o veja, ou que você sinta ausência porque viaja demais, ou não sei o quê, a chance de você transportar essa sua frustração para aquele ofício, para aquela profissão é muito grande, né? Porque aí vira o inimigo. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre foi muito comum receber artistas, músicos, tudo para as produções em casa. Não é porque tinha luau todo dia, era sempre trabalho, muito trabalho. Então, muitos compositores que iam levar música, os músicos que iam para ensaio. Então, assim, meu pai sempre ensaiou, a grande maioria das vezes ele estava ensaiando em casa, porque a gente sempre morou em casa grande, porque também tinha que comportar o equipamento e tudo mais. Então, a gente acabava... Eu acompanhei, cara, infinitos ensaios, não só do meu pai, como as minhas memórias mais remotas do convívio com a minha mãe tem sempre instrumento. Então eu lembro, a primeira vez que eu sentei numa bateria para ver o que acontecia, foi uma bateria Pinguim branca do meu irmão que estava no estúdio de ensaio da minha mãe na Cantareira. Então assim, eu devia ter o quê? Uns 4 anos? Sim. Provavelmente isso, uns 4, 5 anos. Eu lembro disso, eu lembro que tava sol, eu lembro tudo. Então assim, isso é transformador de alguma forma, né? É lógico que o ofício, vivendo com você ali todo dia, você normaliza, né? Então, enquanto o papo no almoço de muita gente desde o dever de escola até o que aconteceu na Ucrânia, se está tendo guerra ou se não está, o nosso acontecia tudo isso, mas era permeado com eu tenho que passar no estúdio hoje, eu tenho que gravar um negócio, preciso terminar aquele arranjo. Tom Jobim vem amanhã. É tipo isso, entendeu? O Bituca vem esse final de semana ou não? O Tom nunca foi em casa, mas o Bituca foi várias vezes, entendeu? Então assim... o João Bosco vai passar aí hoje, não sei o quê, o Bituca é o tio Bituca e não sei o quê, Então, assim, lógico que normaliza. Então, a música, a arte, se expressar através disso, vira... Não é que... É engraçado, todo mundo fala assim, vira a sua primeira opção. Não vira outra.
Não tem outra. Você não se vê, né? Você não consegue se imaginar não fazendo aquilo. E acaba sendo um elo de conexão também com seus pais, Sem naturalmente, dúvida. né? Todo filho quer ser o que o pai é. Claro. Todo mundo quer ser, entendeu? Mas assim, para você ser um baita médico que nem o seu pai é, pô, tu vai ter que ralar demais, e aí pode ser que essa ralação te desestimule em algum momento e você descubra uma outra parada. Por quê? Porque você tá no mundo, digamos assim, normal das pessoas, né? Tem essa faculdade, tem essa. A arte, ela tá ali com você, cara. A música, ela tá ali dentro de você. Quando você vê, cara, você já fez, você já tá, entendeu? Aí tu vai falar assim, então é fácil. Não é fácil. Assim, até porque se eu, meu irmão, minha irmã, ou meu outro irmão mais velho e a minha irmã mais nova não tivéssemos tino pra coisa, pode ter certeza que o primeiro que ia falar era o meu pai. Era o primeiro que ia dizer. Maior, né? Então, você não quer fazer uma faculdade, não, de letras? Concurso ótimo aí. Tá jogando futebol. Tá tendo vaga ali, você joga bem, eu devia investir nisso. Hein? Ele desestimularia de alguma forma, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi determinante por causa justamente dessa naturalização. Você vai convivendo com aquilo. E o fato de ter tudo acessível ao braço também é muito legal. Porque você, por exemplo, para mim serviu para eu saber o que eu não ia fazer. Porque eu tentei o piano. A primeira coisa, o piano estava lá todo dia. Tá lá em casa ainda. É o mesmo piano, tá lá em casa. A gente não tem uma relação muito boa. Eu continuo não conseguindo tocar ele. Mas assim, foi muito louco, porque meu pai é autodidata. Eu pergunto pra ele, cara, quem te ensinou a tocar? Ninguém, aprendi sozinho. Aí você fala, entendi. Eu falei, mas você não consegue me ensinar? Ele falou, eu não consigo ensinar porque ninguém me ensinou. Então eu não tenho a didática, eu não tenho o método pra te ensinar. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou, eu acredito que o instrumento escolhe você. E o piano me escolheu. Pô, é óbvio, né? Fui fazer uma DR com o piano lá. Ele falou, pô, cara, por que eu não, né? Pô, me ajuda aí, né? Aí, obviamente, tinha um violão lá, eu falei assim, esse cara é mais legal, esse cara vai me ajudar. Aí eu fui lá, nada, sou canhoto. Aí o violão já tava todo errado. Eu sou canhoto também, cara. Aí o violão já tava todo errado. Aí eu já falei assim... E aí ninguém tem muita paciência com a gente, né? E imagina que eu vou falar, posso trocar as cordas? O violão veio aqui, no meio da testa. Né? Não, deixa aí, não sei o que. Aí tentei, putz, nada, ninguém. E paralelo a isso, o instrumento estava aqui em mim o tempo todo. Eu sempre cantei, sempre cantar, brincar. Meu irmão fazia uma parada que os mais jovens, nem tão os mais jovens, até um pouquinho mais jovem que eu, não vai lembrar. A gente pegava o double deck, o cassete duplo. Naquela época, o cassete duplo tinha entrada para microfone. Uhum. Fazia isso. E aí, se você pegar esse fone de ouvido aqui, pegar ele, e ao invés de ligar ele na saída de fone, você ligar numa saída de microfone, você inverte a polaridade e ele vira o microfone. Tudo bem que você tem que cantar assim, que é horrível, ridículo. Mas dentro do vaso. Dentro do vaso. Mas ele capta a sua voz. Sim. Então meu irmão fazia o quê? Meu irmão pegava os discos do Earth, Wind & Fire que a gente ouvia direto, que ele me via cantando à torta e à direita para tudo quanto era canto da casa, e ele armava de eu cantar junto com ele. Faz os backs aqui junto. E ele gravava e mostrava pro meu pai. Falava, o cara canta. O cara canta. E meu pai, deixa o cara. Mas ele canta. Eu falei, mas deixa o cara. Quando ele quiser cantar, ele canta, mas deixa ele. Então, assim, meu irmão, mais uma vez, um grande incentivador de me botar para cantar, acima de tudo, né? E aí, com isso, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Ou seja, estava ali na minha cara o tempo todo, mas eu precisava... O teu instrumento te escolheu. Exatamente, o meu instrumento me escolheu. Sou autodidata, tive professores ao longo da vida, mas os considero muito mais um luthier do que um professor. Quer dizer, eles me ajudam a manter o meu instrumento bem formado e bem mantido do que qualquer outra coisa. E, cara, mas assim, essa lembrança dos equipamentos, meu pai, depois a gente mudou para uma casa um pouco menor, e aí ele já não tinha mais onde colocar o estúdio dele. Aí ele pôs no meio da sala. Poderia parecer para uma pessoa meio neurótica que aquilo era uma bagunça, né? Aquele monte de teclado no meio da sala, tudo. Pô, mas ele é tão metódico, ele montava num jeito, ficava tão bonito, que era a decoração da casa. Os teclados estavam lá, perfeito. E ficava bem onde ficava o som. Os discos, os fones, então, cara... Era a sala de som. Cara, eu chegava da escola, não teve uma vez, era chegar da escola, às vezes eu vinha com a mochila nas costas, largava a mochila lá, e meu pai já estava gravando, fazendo coisa de fone lá, trabalhando, você só ouviu
o dedo batendo nas teclas, tudo. Eu sentava, abria a mochila, botava os cadernos no chão, tudo. E eu passava a tarde fazendo lição, estudando. Não estudando muito, não, nunca foi meu forte, mas eu ficava ali estudando, fazendo lição, tudo. E aí, de vez em quando, ele pintava, ele ouvia por cima do ombro que eu tava ali, aí ele tirava o fone. Posso te mostrar um negócio? Pode. Aí ele dava um play, aí a gente ouvia junto, ele, e aí, tá legal? Tá, nunca falei que não, mas assim... Eu faço igualzinho com as minhas filhas. Aí ele botava o fone de novo e seguia lá, pô, mas às vezes E isso estamos falando que ano, mais ou menos? Cara, isso 79, 86. Não, isso já mais um pouco mais velho. 86, 87. Aí não precisava dessa informação. Não, eu queria estar lá, absolutamente cara. Desnecessário. Eu queria estar lá, cara. Absolutamente desnecessário. Não vou falar quantos anos eu tinha, que a Nico vai ficar fazendo conta em casa. Cara, e você falou também que era muito difícil ele elogiar, né? Ou algo agradar. Como que era? Você se esforçava pra agradar ele com as suas coisas ou naturalmente? Cara, o elogio é uma coisa muito... Pra ele falar que tá bom era difícil, né? Assim, eu acho assim, você... Sinceramente, é uma sinceridade. Eu sei que todo mundo gosta de ser elogiado, de você ser afagado, falar, pô, que tá bonito isso aqui, não sei o quê. Mas isso é muito fácil. Eu acho que o mais difícil é você criticar. Sim. Falar só, isso aqui não tá bom. Isso aqui precisa melhorar. Sim. E a crítica negativa, ela sempre traz ensinamento. A crítica positiva, ainda mais dependendo da fase da vida que o artista tá, ou o jovem tá, aquilo pode fazer mal para ele. Que pode dar... Pode acomodar, né? Pode acomodar, pode dar uma munição errada para ele. Então, assim, não é que você não deva elogiar. Claro que você deve elogiar sempre quando alguma coisa é muito bem feita, ou te surpreende. Mas assim, o mais importante, que eu acho que o que ele sempre fez, ele só respondia quando perguntado. Então não era gratuito. Sim. Eu podia estar aqui no meio da sala fazendo um som com meus amigos, o som comendo, a gente tocando pra caramba. Ele passava fumando o cigarro dele e ia embora. Ele não parava, não ficava ali. Não, arruma isso aqui. Não. Mas você fazia o caminho contrário, igual ele tirava o fone e falava, escuta isso? Cara, nunca fiz. Nunca fez. Eu fui fazendo o meu primeiro disco. Na verdade, teve uma demo que a gente fez com a minha banda, que eu gravei no estúdio dele. Ele tinha um estúdio ali na Berrine, e aí a gente gravou lá. A gente fez a demo para levar para um festival, pro Festivalda, em 92, Isso 93. O Som da Confraria, você tá falando? O Som da Confraria. A gente gravou no estúdio dele, ele emprestou o estúdio pra gente no final de semana pra gente gravar. Tá. E aí a gente gravou, aí eu mostrei. E aí, tipo, rolou pô, legal isso aí. Pô, interessante. E parava aí, cara. Então, assim, não era um lance que me frustrava. Nunca foi. Ele nunca foi um cara de distribuir elogios. Grandes demonstrações de sentimentos. Quando era bom, ele não se furtava. Quando o negócio era quente, ele falava, na hora. Na hora. Assim, quando pegava ele de sopetão, assim, era na hora que ele falava. Mas é que o critério sempre foi muito elevado, né? Mas é porque ele tinha essa visão. Eu demorei muito tempo para entender isso, que o elogio, ele pode ser ele pode ser muito mais prejudicial na formação do que a crítica. Sim, o Léo Freiman, o psicólogo, veio aqui e falou exatamente isso das crianças. Porque se você critica, mas se você souber criticar, isso aqui não tá legal por causa disso, aqui, pô, se esforça aqui, vamos melhorar isso aqui, isso aqui tá legal, mas aqui, de repente aqui, isso constrói. Sim. Você fala, nossa, que lindo isso, acabou. Pra onde você vai? Deixa eu postar no Instagram. Entre esse meu feito e o Thriller do Michael Jackson, não tem nada de diferença. Então estamos no mesmo lugar, né? Não estamos. Não estaremos. Sim. Então, assim, por isso que é que nem um vídeo que circula, muito engraçadíssimo, do Suassuna, quando ele fala de você gastar o termo genial com uma pessoa regular. Assim, se eu gastar o genial com ele, que vem depois o que eu vou falar de Bach? O que eu vou falar de Brahms? O que eu vou falar de Stravinsky? Então, vou ter que inventar uma nova nomenclatura, entendeu? Então, assim, essa equalização é sempre muito importante. E meu pai sempre falou, sempre, quando você chega à conclusão de que você sabe tudo, você já não está sabendo mais nada. É o começo do fim. É o começo do fim.
Porque você começa a virar o seu próprio boicotador, né? Você começa a se boicotar inconscientemente. Principalmente no meio artístico, né, cara? Que eu acho que essa coisa de entrar numa ego trip, de repente, Total. ouvir muito elogio e Total. achar que é genial por si próprio. Então, meu irmão sempre brinca, você falaram que ele era um gênio e ele acreditou, né? É tipo isso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o elogio. Entendeu? Lógico. Dependendo do momento, você fala, cara, que coisa incrível, estava muito bonito, né? Um show. Pô, cara, hoje estava muito bonito, estava mágico. Lógico, o cara quer ouvir isso. Claro. Entendeu? Então, assim, uma coisa é educação, uma coisa é você fazer um afago na pessoa. Isso é muito importante também para o coração, para aquecer. Agora, quando a gente está ali num momento de educação, de crítica mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. E meu pai sempre foi muito cuidadoso em relação a isso. Por quê? Né? Por quê, acima de tudo? Porque ele sabia o que estava esperando a gente no futuro. Ele sempre soube. Altas críticas. Cara, jogar pedra em mim é a coisa mais fácil do mundo. O cara tá... E eu sempre brinco, eu falo assim, gente, se é para comparar, deixa que eu comparo. Aliás, eu já comparei muito antes de vocês. Sim. Ela é muito melhor. Mas não é que ela é muito melhor. Ela é muito melhor que eu e que uma galera grandona que veio depois dela. E, acima de tudo, porque ela não teve a chance de entrar naquele ciclo de deteriorização natural do artista, artisticamente falando. Ela não entrou em decadência artística. Ela parou no topo. Então você compara ela só com o topo. Pô, comparar qualquer coisa com o topo é uma desgraça, cara. Sim. Aquilo é muito injusto, entendeu? Então eu já faço isso, fica tranquilo. É como você pegar a história do Raul Seixas, né? Chegou no topo, aí foi decaindo. Então você tem ali aquela fase ruim, né? Você tem uma timeline, você tem uma coisa, um arco, né? Que você consegue olhar. Exato. E fala assim, pô, essa fase aqui é incrível, aqui já não é tão... pô, aqui já entrou numa piração. Assim, todo artista passa por isso. Todo. O João sempre fala isso. Meus grandes ídolos, ali perto da casa dos 40, 50 anos, é onde começa a entrar a decadência artística. De certa forma, foi a pira que eu entrei. Falei, será que eu tô entrando... O fato, você ter conhecimento é uma desgraça, a ignorância é uma dádiva. Entendeu? É uma dádiva. Eu tenho conhecimento. Eu comecei a ver, fiz conta, falei, 40 alguma coisa. Olhou pra ampulheta ali. Eu falei, cara, tá batendo, já tá... Será que já deu? Entendeu? Mas assim, da mesma forma que você pensa isso, eu olho pro Paul McCartney, cara. Paul McCartney é um cara que se reinventa a cada disco... E ele faz pelo tesão de fazer. Ele tá afim de fazer. Ele não tá preocupado com o resto. Ele realmente, cara... Ele faz pra ele. É um exemplo muito absurdo esse que você deu, cara. Entendeu? Eu tava vendo esses dias na televisão, eu não lembro qual foi o artista que pediu pra fazer uma gravação com ele. Acho que foi o Dave Grohl, quando ele foi fazer aquele documentário Sound City, que eu até recomendo muito. Legal. Que ele comprou a mesa clássica lá que tava as gravações. E aí ele chamou o Paul pra fazer um som junto e tal. E ele falou que o Paul chegou e, tipo, eles bucaram umas 3, 4 horas de estúdio, assim, e o Paul gravou em meia hora. Ele virou e falou assim, cara, como é que é tão fácil pra você? Ele falou, mas não é assim? E ele faz com tesão, com vontade. Eu fui lá no Desert Trip, ele cantou com a Rihanna. E é isso que você tá falando, né? Ele faz por ele, cara. Ele é uma usina criativa. Eu acho que esse é o segredo. Toda vez que você faz qualquer coisa esperando algo de alguém, ou toda vez que você faz esperando uma aprovação, uma aceitação, a chance de dar merda é gigante. É gigante, cara. Né? Eu ouvi o meu irmão falando isso, eu penso igual, mas nunca verbalizei. Ele verbalizou na coluna dele, eu achei o máximo. Parece o maior dos egocentrismos, mas assim, é isso. É simples como isso. Eu faço os meus discos pra mim. É pra mim. Cada pedrinha, cada tijolinho que eu ponho lá dentro, o primeiro sorriso que tem que aparecer é o meu. Eu tenho que olhar aquilo e falar, cara, nunca eu fiz, velho, que doideira. É isso. Então, assim, é isso que me move. Era isso que eu estava buscando. É encontrar essa fagulha, essa farpa de novo. Acontecer alguma coisa para ter esse brilho de querer acordar e falar, cara, eu preciso ir pro estúdio, cara. Eu tô com tem um monte de som aqui. E por mim, né? E por mim, né, entendeu? Lógico. Quem faz arte quer agradar, né? Exatamente. Mas a minha segurança é saber que o que eu sempre fiz agradou. E eu não tô pegando um transatlântico e tentando fazer uma curva de 90 graus para não bater no iceberg. Não é isso que eu tô tentando fazer. Eu sei que o resultado tende a agradar.
E eu também sei que se ele começar a ficar muito estranho, eu sei que eu vou o que me aguarda, né? Se aquilo é o que me move, eu sei que eu vou ter que dar explicação. Então aí é uma questão de preparação psicológica, de você estar preparado e seguro daquilo. Mas, de novo, mesmo que você faça uma mudança radical de curso, você faz por você, você não faz... eu não consigo conceber um artista abrir mão de suas convicções artísticas, sejam elas novas, revolucionárias, ou mantenedoras daquilo que ele sempre fez. Eu não consigo ver um artista fazendo isso pelos outros. Ele tem que fazer por ele. Claro. Né? Porque no final das contas, eu sempre falo, no final das contas, quem sobe ao palco, bota o microfone na frente da cara e encara a turma, sou eu. Então quem tem que dar explicação sou eu. Então vamos deixar de um jeito que eu consiga explicar, pelo menos, né? E nesse processo você sentiu essa faísca? Você sentiu esse tesão de, pô, demais, vamos pro estúdio? Cara, demais. Pô, isso é muito foda, cara. Demais. Os nossos encontros eram de 1 a 2 vezes por semana e levavam assim, toda vez que eu ia pra lá, ficava de 4 a 6 horas juntos. E, cara, era um negócio incrível, assim, da hora que eu entrava até a hora que eu saía do estúdio, a sensação, assim, primeiro parecia que eu tinha acabado de chegar, quando acabava. Voa, né? Quando e ao mesmo tempo eu olhava o que a gente tinha feito e via que falando, meu Deus, tudo isso foi só hoje que rolou isso aqui? Então, assim, foi mútuo também, entendeu? Claro que eu tenho completa convicção de que eu fui um baita desafio também pro Dudu nesse sentido. Né, dele primeiro lidar com um cara que ele admira, que é um ídolo para ele, né? Ele é alguns anos mais novo que eu. Quando eu lancei o disco Voz no Ouvido, que ele diz ser o disco da vida dele, ele estava começando, ele estava montando o primeiro estúdio dele. Então, assim, aquilo para ele foi revelador, né? Muitas pessoas falam desse disco para mim como um disco que fez as pessoas entenderem que é possível. É possível você fazer o som que você quer no Brasil. Você não precisa fazer o som que os outros querem. Quando eu ouvi isso, e eu ouvi isso há alguns anos, pouco antes da pandemia, que eu comecei a ouvir isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, é isso. Quando você está dentro do processo, você não enxerga. Todo processo ele precisa de distanciamento. Sim. Né? Todo o movimento artístico... A visão do todo, né? A arte é assim, é o big picture, assim, né? Uma arte, você olha daqui, olha de lá... Tem que dar esse passo para trás para olhar. Sempre. Tudo que você está fazendo. Muitas vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma produção para um garoto agora, jovem, o Lipe Fiore, e a gente fez 4 faixas. Aí terminava a faixa, antes de eu mostrar para ele, eu tinha que ter certeza que aquilo que eu estava fazendo era o que a gente tinha conversado, que a gente estava na mesma página. Sim. Como é que eu faço o big picture da música? Né? Porque a música você não olha de longe, né? Ela tá ali o tempo todo. Eu ponho ela descompromissadamente com metade do volume e vou fazer outra coisa. Sim. Ela não pode me incomodar. Nada pode me incomodar. Eu não posso parar o que eu estou fazendo e prestar atenção. Ela tem que fluir. Isso pra mim quando a música flui por dentro de você, é que ela fica ali, você fica aqui, daqui a pouco você fala, pô, legal isso aqui, isso você segue a vida, e blá, blá, blá. Então assim, esse big picture é muito importante, cara, é sempre muito importante. Então assim, também ter um produtor que vai pegar a parada de fora, é a mesma coisa, é o big picture, ele tá olhando, ele não tá pegando um artista agora, ele tá olhando a minha carreira. Sim. E agora o que a gente precisa fazer. Então isso também é importante. Mas ter essa verbalização de novos artistas, de músicos, de outros produtores que eu encontrei que falaram da importância desse álbum naquele ano de 2000. E aí eu volto no ano e eu lembro como é que estava o mercado, como é que estava a coisa. Tava meio um desertão, assim. Né? A trama, ela surge como uma oferta de possibilidades que a MPB não tinha. Uhum. Mas o meu álbum, ele chega... Porque ele vai para as rádios, ele acontece, ele toca na TV, ele toca no... Ele acontece. Foi trilha, não foi? Foi trilha de novela. Eu ganhei disco de ouro. Indicação. Cheguei a ser um dos mais tocados em São Paulo e no Rio, tudo. Quer dizer, eu toquei no Rock in Rio. Eu lembrei disso, cara, eu não lembrava. Esse disco me pôs no Rock in Rio. Eu toquei na noite Team do Rock in Rio. Eu toquei entre NSYNC e Sandy Júnior. Você consegue imaginar quantas pessoas tinham naquele lugar? Caraca. Eram mais de 350 mil, cara. Num marketing, no palco Mundo, você tá falando? Eu toquei na Tenda Brasil, que é o que hoje é... O Sunset, o Sunset. Né?
Que era é o do colado, lado, é o colado. Eu vi o palco ali, Sim. assim. Não, e naturalmente entendeu? todo mundo vai pra lá depois, quando eu tô rolando os intervalos, né? Exatamente. Naquele dia não dava, porque tava cheio pra caramba, não dava pra se mexer, cara. Mas assim, e eu toquei logo depois do Vini. Nossa, mexe a cadeira. Ele tocou Mexe a Cadeira, aquele negócio assim, voando. Eu falei, cara, eu vou entrar agora, eu tô lascado, grandão, que eu não vou dar conta de segurar essa Mas turma. você fez o que você queria fazer, certo? Não, e o mais maluco, cara, agora que eu toquei voz no ouvido, a galera toda cantando, veio aquela massa cantando. Cara, eu lembro até hoje, me arrepia só de lembrar e saber o que eu causei nas pessoas, e principalmente nos meus companheiros, nos meus colegas de trabalho, nos meus pares. Isso é muito importante, porque é o que eu falo, você faz o disco para você, mas eu volto no tempo, a minha convicção de que aquele disco tinha que ser aquele disco daquele jeito, mas não por esses propósitos, não com esse propósito. Era porque eu tinha um som na cabeça. E eu acreditei nele até o fim. Eu acreditei em todos os capítulos desse disco. Hoje eu ouço ele, eu falo, puta, você podia mixar isso aqui desse jeito, né? Assim, pô, será que essa ordem aqui não era melhor, botar essa música aqui? Claro, se eu não quisesse fazer isso, eu tava errado. Você tava acabado. A vida do artista é essa, você querer sempre mexer em alguma coisa. Uhum. E ver a obra anterior e entender que aquilo ali poderia ser evoluir, né? Exatamente. E meu pai falou uma vez numa entrevista, e o João também falou isso, uma coisa que eu não sabia e eu sou igual. Mas uma coisa que eu não sabia e eu sou igual. Quando eu termino o disco, história vivida, acabou. Eu tô pensando no próximo. Uhum. Então, você termina ou você desiste? Porque é bem comum, né? Você fala Todo mundo desiste. Você fala assim, mano... Ninguém termina. Dizer que você não se abandona. Mixagem né? você não acaba, você desiste dela. Você desiste dela. Chega uma hora que fala... mano, toca edição aí. também. Amanhã, né? Amanhã a gente abre outra, é isso? Então, acabamos, fecha, vamos copiar. Assim, a não ser, óbvio, né? Aí você leva pra casa, ouve e fala, cara, tá sobrando uma frequência aqui. Aí você dá que a gente chama do recall, né? Uhum. Mas se o recall tiver mais de 2 horas, é porque vai começar tudo de novo. Então, assim, essa sensação, cara, é uma sensação de dever cumprido, entendeu? E de que... E quando eu tenho a sensação de que esse disco foi o disco que realmente eu olhei e falei, o Pedro Mariano é isso aí. É isso que estava na minha cabeça, é desse jeito que tem que ser. Criou sua identidade. Tudo que vem depois, aí sim, é fruto de momento da vida, é fruto de oferta, é fruto da... Eu tive em algumas gravadoras, depois de tantos anos, em 2012, eu saí das gravadoras, abri o meu selo e resolvi fazer meu primeiro disco dentro do meu selo. Cara, foi uma baita aventura, entendeu? Porque aí é o contrário, no telefone não toca, não tem ninguém chegando pra você e falando que você precisa entregar o disco no dia 15, sim. Entendeu? Você faz o disco. Claro, você, por uma questão de digamos assim, de um mínimo de organograma, você põe um final, né? Senão você não desiste, né? Você precisa decidir o dia que você vai desistir do disco, né? E aí você põe isso, não sei o quê, mas, cara, aí você vai vendo toda a experiência, toda a bagagem, e sempre eu volto lá, tudo que eu aprendi nesse disco. Claro, eu fiz um disco antes, na Sony, que o João Marcelo produziu, mas esse disco foi o disco que eu assinei a produção pela primeira vez, que eu defini o repertório desde a primeira música até a última, tudo fui eu que decidi, tudo. Então, assim, e chegar 20 e tantos anos depois, você chegar à conclusão de que era isso mesmo, tinha que ser assim. As decisões foram corretas. Que você estava e está convicto, né? De que era exatamente. Isso. Cara, é muito especial, entendeu? Mas você só chega a essa conclusão se você der tempo para que as coisas aconteçam. A gente faz normalmente uma brincadeira aqui, você ainda como curador, né, músico solo, gostaria de propor para você uma dinâmica musical. Ixi. Você não pode escolher os músicos que já tocam com você, que você formasse a sua banda dos sonhos. Nossa! Vamos começar. Quantos músicos são? 5 músicos? Sei lá. Pode ser. Baixo, batera, guitarra. Pode ser do mundo inteiro? Da vida ou pode ser daqui, perto da gente? Acho que para ficar mais aberto pode ser... Do mundo? Pode misturar, nacional e internacional. Então a gente vai ter que decidir qual é o som que a gente vai fazer. Você sentiu, né? Sentiu, né? Você tem os músicos do mundo, todos os músicos do mundo, menos que você já trabalha. Menos do que eu já trabalho? Tá bom, vai.
Então vamos começar pela bateria? Vamos lá. Pela bateria... Cara, esse aí é difícil, hein? Na minha banda teria que ter 2 bateras pra gente ficar circulando, que nem o James Brown, ou até 3, vai ficar circulando. Mas assim... E não pode ser você, né? Não pode ser eu. Ele tá ferrado. Mas assim, pelo conjunto da obra e tudo que ele representou na minha vida, pessoal e profissional, eu acho que o batera dos meus sonhos ainda é o Phil Collins. Belíssima escolha. Ainda é. Até porque eu sei que vai sobrar umas composições boas de vez em quando. Algumas, né? Não sei. Como ele disse no livro dele, né? Ele aquele baixinho careca que compunha a música doidado e que você não parava de ouvir ele no rádio. Baixo. Aí, meu amigo, aí o buraco é bem baixo, hein? Que tem uma galera nervosa, mundo inteiro. Mas aí... Putz, difícil, hein? É muito difícil, cara. Mas eu tô aqui sofrendo, torcendo pra você não pedir pra fazer o mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eles nunca tocaram juntos, portanto eu acharia... Mas essa é a graça. Mas eu acharia muito interessante se eles tocassem Louis Johnson, de baixo. É quase tudo que eu gosto, quando eu vou ver, se não tá no disco inteiro, em alguma faixa ele tocou. Então, o Louis Johnson é o meu baixista predileto. Nossa. Não, retificando. Marcus Miller. Que também vai sobrar uma composição de vez em quando. Marcus Miller. É que assim, Louis Johnson e Marcus Miller é tipo tanto faz, entendeu? Mas assim, Marcus Miller. BMW e Mercedes. É, tipo isso. Dá pra ter os dois. Guitarra. Aí. Cara, eu vou botar um cara... Porque já que eu montei baixo e batera, eu vou escolher o cara que vai casar bem ali, que vai segurar a onda. Com a cozinha. Com a cozinha. Eu vi um vídeo dele hoje... Ele tocou com todo mundo. Todo mundo na vida, no mundo, ele tocou tudo. De rock and roll até jazz. Paul Jackson Jr. Só tem gringo aí nessa lista, hein? Piano? Que você falou que não pode ser quem tocou comigo, rapaz. Aí você me tirou. Você tirou uma galera aí, Você passou um rodo grandão. Tem que fazer a seleção do mundo e a seleção nacional. Tem que fazer os amigos do Pedro e os amigos do Quincy Jones. Piano... Herbie Hancock. Até porque eu sei que vai ter solo de teclado, vai ter tudo. Ele vai fazer tudo. E ainda vão ter umas composições boas também, de vez em quando. E a dinâmica é aula, né? Aí a gente vai ter 2 guitarras ou 2 teclados? 2 guitarras, né? Por enquanto eu fiz um quarteto, né? Guitarra solo e guitarra base. Então guitarra solo? Tô entre 2. Os 2 são cabeludos, os 2 são roqueiros e os 2 tocaram com Michael Jackson, então tô em dúvida entre os 2. Mas Van Halen e quem mais? Steve Lukather. Que é fogo, né? Van Halen e Toto são 2 bandas que são bizarras, assim, de play, de som, de atemporalidade, né? E o Van Halen tem muito essa coisa que você falou de fazer o som que tava na cabeça dele, né, cara? Porque o experimentalismo que ele teve ali, o jeito de puxar a corda, o jeito de tocar, o tapping, ele inventou coisa, cara. Então é Van Halen. Né? Existe, eu não quis te induzir, mas acho que o Lukather eu sub. Quando o Van Halen não puder ir, vem o Lukather. Falta o quê? Falta o vocal. Não, falta mais um guitarra. Não, esse é o guitarra, são 2, Paul Jackson Jr. E Ed Van Halen. Aí eu já consigo fazer o Thriller ao vivo. Fazer Beat It já tá garantido. Garantidaço. Que são os 2, né? A guitarra base é o Paul Jackson e a guitarra solo é o Van Halen. É o Van Halen. E vocal, homem ou mulher? Esse é o critério. Não. Se for mulher... Uma dupla de vocal, vai. Isso que eu ia falar. Vamos fazer um duetozinho. Fiquei curioso, quero saber os 2 aí. Bem, é que essa banda já me levou para um som que eu já tô com o som na cabeça. Produtor, né? Eu já montei a banda, agora eu já tenho que escolher o cantor para segurar essa bucha aí. A potência cantora. Eu tenho algumas que eu sou bem apaixonado, assim. Mas nesse som aí, eu acho que a que seguraria a bronca nervosamente e tá na moda, todo mundo tem falado dela. Whitney Houston. Segurando a bucha para cantar as das meninas. E de menino, eu tô entre 2. Eu tô entre o Donny Hathaway e o Luther Vandross. Mas nesse som, com Marcus Miller de baixo, é o Luther Vandross.
foi produtor dele, então já fica em casa. Ele ia ficar aqui no meu ouvido, o Luther. É uma banda, eu diria que é uma banda, esse show eu assistiria. Uma banda ok, né? Eu assistiria esse show. Umas... E de percussão bota o Luiz Conte, que aí a gente não erra mais, ou o Paulinho da Costa. Tanto faz, qualquer um dos dois, o que você quiser. Ou os dois. Essa banda, belíssima não sei se dá pra excursionar, mas é uma banda boa demais. Cara, a gente gosta muito aqui também de futurologia, né? Eu queria entender de você como que você vê a entrada de inteligência artificial, ou todas essas novas tecnologias de plugin, um pouco daquilo que a gente estava falando aqui. Quais caminhos você acredita que a música vai tomar aqui, tipo, daqui a 10 anos, por exemplo? Não? Sinistros. A arte como um todo, né? Mas é sinistro pelo seguinte, é uma questão muito lógica. Arte é criatividade. Sim. 0 e 1 não é criativo. Sim. Ele trabalha com estatística. Sim. Então, muito provavelmente, ele vai muito mais atrás daquilo que todo mundo quer ver do que necessariamente daquilo que expresse alguma coisa necessariamente. Mas a questão é que a inteligência artificial agora não é só 0 e 1, né? Você pensa como um chat GPT. Você fala, cara, aquilo ali tem uma inteligência, Mas o chat GPT botou o Bolsonaro como presidente da República. Como é que eu vou levar esse cara a sério? Não dá pra levar ao pé da letra. Exatamente. Mas não dá pra dizer que é binário, que você é um caminho matemático, que você tem como moldar ele ali pra chegar em resultados diferentes de diversas formas. Sim, mas não vai ser... Ele não tem o livre-arbítrio. Não. E a arte é livre-arbítrio. É você se reconstruir o tempo todo. É você se destruir, se reconstruir. Sim. A cada final de ciclo, você se destrói e você se reconstrói. Por mais que você possa achar que alguns segmentos podem ser mais binários que outros, uns mais randômicos do que outros, tudo, você não tem como emular isso, cara. É muito difícil. Porque, assim, o plugin ele trabalha com matemática. Então, assim, um plugin de processamento de áudio, que nem a gente estava conversando aqui, de supressão de ruído. Sim. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a fonte sonora principal, que é a onda principal do som, ele vai isolar aquilo matematicamente, e tudo que não for aquilo, ele vai cortar. Mas, assim, se ele fizer isso de forma automática, ele provavelmente vai matar alguma coisa que você não queria que ele matasse. Com certeza. Então, assim, o bom plugin é aquele que você consegue interagir com ele. Ou seja, você vai fazer isso até onde eu disser. Que te dá controle, né? Até onde você pode fazer. Uhum. O plugin automático, não dá. É como, por exemplo, o famigerado e tão exacerbadamente usado nos últimos 10, 15 anos, como o Autotune e o Melodyne. Aquilo lá não foi feito para fazer as pessoas cantarem bem. A pessoa canta bem ou ela canta mal. Não tem meio do caminho. Ou você é cantor, ou você está tentando me enganar. E para quem não sabe o que é isso, são ferramentas, são plugins que você consegue afinar a voz dos cantores. Você não só afina, você afina, você transforma a onda, você aumenta a duração da nota, você encurta a duração da nota, e o processamento vem sendo tão elaborado a ponto de você cantar do jeito que você quiser, e eu sento com muita paciência uma boa tesourinha digital, eu vou cortando até você cantar do jeito que eu quero. Eu falei a grosso modo, mas ele vai cada vez ficando mais poderoso. Porque, assim, antigamente que eu tô falando é década de 90, até o começo dos anos 2000, nos anos 2000 já existia o autotune, mas assim, até o meio dos anos 90, final dos anos 90, ou você era, ou você não era, queridão. Simples assim. Separava os homens dos meninos, né? Separava os homens dos meninos. É simples assim, entendeu? O que acontece hoje? Acontece uma farsa. A verdade é essa, é uma grande farsa. Por quê? Porque você vê discos nacionais e internacionais que qualquer um que já tenha utilizado a ferramenta e já tenha trabalhado com ela em estúdio em algum momento... Consegue perceber, né? Você sabe quando ela está atuando. Não, e vou até além, só um complemento rápido, acabou virando estética, né? Não, virou estética quando o cara não é... Não é assim, mas normal, se o cara... Eu sou um rapper, eu não sou cantor, mas pintou uma música aqui legal, eu quero cantar, eu piloto esse cara aqui para ele transformar realmente a minha voz e ele vira um efeito. Isso, eu carrego na tinta, entendeu? É como pixelizar.
O cara vai... A foto pixelizada é uma desgraça, é horrível. Mas se eu for trabalhando esse pixel até ele ficar exacerbado, vira conceito. Você assume uma estética. Né? Você assume uma estética. Só que quando você vê que não é uma questão de assumir uma estética, e sim uma muleta para deixar tudo nivelado, é como o filtro do Instagram. Quer dizer, todo mundo... Ninguém tem buraco mais na pele, né? Só eu que não uso filtro. Então, assim, ninguém tem mais buraco na pele, ninguém tem olho torto, todo mundo... Então, assim, você duvida até do que você está vivendo, do que você está vendo, né? Aí, quando você encontra a pessoa ao vivo, você não reconhece ela. A mesma coisa acontece quando você vai ao show. Você vai ao show da pessoa e você fala, tem alguma coisa errada, acho que eu entrei no show errado, entendeu? Só que já inventaram um pedal que faz isso, ao vivo. Então, você já pode deixar esse mesmo software atuando ao vivo. E aí você só solta a mandada dele pro PA. Então a pessoa canta do jeito que ela quiser e ele já está preparado para afinar e arrumar aquilo. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta sempre é: por quê? Por quê? Qual é o propósito disso? Entendeu? Eu acho que não é o que você faz hoje, mas o que você demonstra ou o que você parece fazer, né? Então, assim, o cara é muito mais interpretação, muito mais o que o cara faz nas redes sociais. Mas por que a arte é permissiva a esse ponto? É isso que eu me pergunto. Porque tem pessoas que compram, né, essa ideia. Então, mas se esse charlatão e essa charlatã que fazem isso artisticamente pro público dele, que enganam o artista ali, se ele fosse um médico, onde ele estava? Preso, né? Ah, obrigado. É tipo isso. Quer dizer, eu tô te vendendo uma coisa que eu não sou. Eu não sou. Mas entendeu? aí a gente tava discutindo isso em off e foi onde a gente parou e decidiu começar a gravar o podcast, que é assim... Você sabe que antigamente, eu tô falando, desculpa te interromper, mas assim, antigamente em shows nos Estados Unidos, no final da década de 80 e começo da década de 90, shows que tinham computador ou som pré-gravado, alguma coisa que soltava junto com ao vivo. Tipo playback. Tipo playback. Não playback necessariamente. Playback, quando a gente fala playback, parece que a pessoa não está cantando. Isso. Mas, por exemplo, ali, né? Você tem ali uma banda de 4 músicos, mas você está ouvindo orquestra, metais, teclados pendurados, não sei o quê. Isso a gente chama de material pré-gravado. Eu não curto. Quando... Sim, a gente você dá um outro programa. Mas assim, os Estados Unidos exigiu que isso fosse avisado no ingresso. Porque tiveram pessoas que se sentiram lesadas. Eu vim ver um show que é de orquestra, que o disco é lotado de coisa, e eu chego aqui e tem 4 músicos. Opa, não vou ver o mesmo show. Mas o som é igual. Opa. Ou às vezes é um power trio e o cara só consegue tocar uma linha de guitarra, por exemplo, mas entram ali umas oitavadas. E aí umas outras 2, 3 guitarras de efeito do disco, ali. No padrão estético do artista, eles resolveram colocar isso em background. Eu não sabia disso, eles tinham que informar. Depois caiu, ficou em desuso, aí que virou todo mundo fazendo, né? Aí liberou. Mas isso que você fala, eu por mim, eu viajaria com 6, 7 músicos, que é o que tem tocando no meu disco. Sim. Só que isso significa aumentar em 60% o custo operacional do meu trabalho. Total. E que o ticket não cobre. Ticket no Brasil não cobre. Então o que eu faço? Então, assim, aí você me dá só 2 opções. Ou eu uso material pré-gravado no palco. Ou empobrece o ao vivo, né? Não, ou eu só faço disco de violão e voz daqui pra frente. É. Porque é a única coisa que eu consigo entregar, entendeu? Então, mas voltando ao que eu ia falar antes de você fazer esse complemento, isso não tem muito a ver com o repertório das pessoas, cara? Porque eu me questiono muito isso, assim. Eu acho que... A gente ouve o que tem, cara. Não, então, você tem controle daquilo que você ouve? Você acha que você tem? Cara, eu acho que eu tenho, cara. Eu acho que do que eu ouço, sim. Porque eu sou um cara chato pra ouvir. E eu, por exemplo, mesmo com os anúncios que tem nas redes sociais que a gente é impactado, o próprio algoritmo, e aí é uma discussão nerd tecnológica legal que tem a ver com o chat GPT, a gente pode até voltar nisso, eu acabei criando a minha bolha das coisas que eu gosto. Tanto que agora, cara, o meu Spotify, por causa do cartão, ele não renovou e eu comecei a ser impactado por um monte de anúncios. E aí me chamando por uma playlist de Top Brasil, não sei o quê. E de curiosidade eu fui clicar, porque isso não chega até mim, cara. Eu tô lá na Top Brasil. Então, mas você tá lá junto com outras coisas, cara, que eu fiquei tipo de cara, que eu não conheço. Se eu fosse num programa de televisão, num quiz, valendo R$1 milhão lá no Luciano Huck... MC Pipoquinha. Eu perderia, porque eu não sei. Mas então... Eu não tenho a menor ideia. E aí, assim... aí a gente chega à conclusão final. O que é o certo? Não, mas eu não entro nem no que é o certo, cara. Porque eu adoro ser surpreendido. Mas o algoritmo não me surpreende. Ele só me apresenta aquilo que eu ouço.
Eu dá vontade de eu interagir. Tenho como interagir com o algoritmo? Falou, burrão, você disse que eu já tenho. Mas você pode começar a seguir uma coisa totalmente aleatória que ele vai te mandar. Mas leva muito tempo, cara. Eu não quero seguir uma coisa aleatória. Eu quero simplesmente que apareça tudo. Mas não aparece tudo. Não vai. Claro que dá, cara. Mas é porque assim, senão ele não te vende a publicidade. Você vai ser surpreendido. Não, mas se você desligar no seu Google, por exemplo, criar uma aba anônima e começar a navegar, ele não vai pegar as coisas que você já alimentou ele e você vai conseguir meio fazer isso. Ou você pode usar ferramentas... Você respondeu de novo minha pergunta. Eu não tenho domínio sobre aquilo que eu acho que eu tenho. Eu não tenho. Eu não tenho domínio. E com isso, vira pro outro lado. Eu sou um fornecedor de conteúdo. Eu sou um conteúdo. Sim. Ou seja, eu só vou cair nos de sempre. Eu não vou conseguir aumentar o meu fanbase. A não ser que eu comece a interagir com você e com você. Então, se eu não fizer collab diversos... Os mais diversos collabs e plurais do mundo, não acontece. Mas aí você está falando de aumentar o seu público, de repente chegar em outras pessoas. Mas o que é a vida se não você aumentar o seu público? Não, isso sim, mas eu achei que você estava falando como consumidor. Também. Então, por exemplo, eu pego um artista que eu descubro sem querer porque eu pego, por exemplo, um cara que eu gosto. Sim. E aí eu clico nele e falo, me leva pra rádio desse artista. Você já fez isso, por exemplo? Já. Cara, isso é maravilhoso, porque o algoritmo fala assim, pô, se o Américo gosta de Donovan Frankenheiter... Você pode gostar também disso. Você pode gostar também disso. Aí eu descubro vários caras, e aí eu pego esse cara, crio... E aí na segunda rádio já me leva pra um lugar que eu nunca imaginei, velho. E aí, como consumidor de conteúdo, eu consigo furar essa bolha e chegar em outros lugares. Sim, mas exatamente, porque você é um consumidor de conteúdo. Isso, agora... Mas o usuário médio, regular... Então, esse é o ponto. Então, Miguel, quem dá número. Exato. Quem faz o número da plataforma é essa galera. Quando eu parei de pagar o Premium, ele começou a me chamar pras playlists que estavam bombando. Aí eu cliquei lá pra ver o que tava bombando. Tipo em alta do YouTube, né? O que tava rolando Então, mas o em alta do YouTube, quando você tá logado na sua conta, ele tá na sua bolha. Sim, ainda tá. Ele pode até mostrar um patrocinado, mas ele vai acabar mostrando em alta de tecnologia que você gosta, que eu gosto, de música que ele gosta. O que começou a aparecer de anúncio da galera falando, inclusive uma ferramenta que você paga R$3,99 por mês, já tem o autotune embutido e já tem vários beats pré-gravados pra você fazer sua música. Aí eu tava dirigindo meu carro, você sabia que você pode lançar a sua música no Spotify? É isso mesmo, por R$3,99 você vai ter as músicas, não sei o que lá, e ainda vai afinar sua voz e não sei o que lá, e fiquei assim, mano, eu não acredito. Aí eu cliquei no anúncio, abri uma plataforma, vários produtores com beats prontos, porque no fim das contas é o que você parece ser, não o que você é, você faz uma música qualquer e lança. E eu tenho vários amigos da época da escola lançando traps e não sei o que, e eu fico, cara, você não tem a menor noção, a menor educação musical, e você tá lançando um som. É que, assim, na teoria, é incrível. Se você contar... Porque democratiza, né? Democratiza. Mas, assim, por outro lado, você cria uma farsa. Porque, assim, se você precisa, óbvio, você ter acesso a vários beats de vários produtores, velho, isso é demais, cara. Até eu vou dar uma olhada nisso aí pra ver o que tá rolando, entendeu? É incrível, uma acessibilidade incrível. Agora, eu arrumo a sua voz... Né? Eu falei, como assim eu arrumo a sua voz? Não entendi. Entendeu? Você me dá aula? Não, eu vou lá. Não, eu arrumo a sua voz. Você canta do jeito que você quiser, eu arrumo, eu te transformo no que você quiser. E aí a gente volta na questão do chat GPT, por exemplo. Quando eu tava na escola... Embora você tenha me zoado aqui que eu falei que eu era mais novo, eu fiz muito trabalho de... Eu não zoei, eu só constatei, você é mais novo. Você que me zoou dizendo que você era mais novo. Jamais, eu fiquei com inveja de não estar ali porque eu estava nascendo. Mas na época minha de escola, a gente tinha que fazer trabalho em papel almaço e tudo mais, né? E aí o meu avô tinha uma Barça em casa, a gente ia consultar, porque não tinha Google, não tinha nada. O primeiro serviço que teve de busca foi o KD e tudo mais. Então você tinha uma fonte que você ia atrás, mas você pegava aquilo e era uma linguagem tão culta, né? Uma enciclopédia, que você tinha que escrever meio que do seu jeito e fazer um resumo. Hoje no chat GPT, que é essa ferramenta que tá bombando tanto e existem tantas outras, você entra lá e fala, me faça uma redação sobre o assunto tal, como se eu tivesse 15 anos de idade, que é o que o Google... Agora por exemplo, você é o redator. Porque é uma coisa que o Google não tem, né? A grande diferença da inteligência artificial o Google, ele é um grande um buscador que vai pegar fontes e vai cuspir resultados para você. Então eu posso perguntar quem você é, quem é Pedro Mariano, ele vai me contar. Agora, se eu pedir para ele compor uma música inspirada no seu disco, no seu primeiro disco de sucesso, ele não vai me responder. Ele vai responder links que dizem Pedro Mariano, disco de sucesso e só. A inteligência, ela tem essa base de dados e ela consegue ser... Ela genera, né? Ela é generativa, ela consegue propor coisas pra gente. Chegando num ponto que eu posso pedir pra ele compor uma música como se fosse você.
E ele vai pegar o que ele vai tem pegar de toda a informação. sua obra, entender ali, extrair algo e fazer na versão posso dele. eu tentar fazer isso? Sim, seria Não, legal. seria um vídeo Compõe maravilhoso. uma música como se fosse eu. Exato. Seria Faz maravilhoso isso. você fazer um vídeo. Seria Coloca nas super suas redes viral. sociais. Mas, cara, eu queria realmente entender qual é o propósito disso. Eu não consigo entender. É porque é uma destruição de todo o propósito artístico. Não, todo o propósito criativo. Eu acho que na arte, com certeza. Hoje cedo eu tava no... Mas na arte eu não digo, mas na comunicação como um todo. Tem alunos fazendo trabalho pelo chat GPT. Sim. Então, qual é o residual disso? O que eu acho, cara, é que assim, sempre que surge uma tecnologia nova, a gente tende a achar que ela vai destruir algo ou piorar. Então, por exemplo, quando a prensa de Gutenberg foi inventada, falaram assim... A diferença é a timeline entre uma invenção grande e outra, né? A gente está tendo uma por semana. Não, tudo bem. Então a gente vai destruir, isso é certeza. Cara, eu não sei, eu acho... Isso é certeza, não vai dar tempo de você dar tempo para outro. Não, isso aqui não vai acontecer, não, relaxa. Não, já tem outra. Cara, eu acho que quem é inteligente vai ficar mais inteligente e quem é burro, preguiçoso vai ficar mais burro e preguiçoso. Vai ficar mais dependente Sabe das por quê? pessoas. Porque, por Então, exemplo... mas não é essa... E agora ferrou, porque agora a gente entrou numa discussão filosófica. Não é essa sociedade que a gente está querendo construir, cara. Não é uma sociedade de opostos e de extremos. É uma sociedade equalizada. Para ela ser equalizada, você não pode deixar essas coisas acontecerem. E não é tolir a criatividade, não é tolir a invenção de novas ferramentas, não é isso. É que assim, ok, o chat GPT, eu queria realmente sentar, eu e o criador do chat GPT, senta aqui e me explica por quê. Então, hoje eu tava num evento que a gente discutiu muito sobre isso. Por que cacilda você criou essa máquina? E a gente chegou numa conclusão que, assim, quando você pode automatizar tarefas onde ele pode te ajudar, ele é maravilhoso. Então, assim, por exemplo... Sim, mas em mãos erradas sempre vira uma arma. Tudo. Mas isso tudo, cara. Tudo. Mas isso tudo. Celular, Pólvora assim, não era pra ser o que é. Exato. Mas Celular isso tudo, também. cara. Tipo, drogas controladas para aliviar dor, as pessoas se viciam. Então, por isso que eu falei, eu acho que quem estraga as ferramentas é o ser humano. Né? Os maus usos do que é criado. Mas eu acho... Vou dar um exemplo bobo. Hoje a gente tava falando lá, tinha uma programadora super famosa, a Camila Schutt, uma mulher, cara, incrível, que é um mercado, né, de desenvolvedores, programadores, é muito masculino. E ela tem vários projetos muito legais. E ela ia criar uma ementa de um curso de Python, que é uma coisa super específica. E ela poderia ter colocado alguma assistente dela ou ela mesma criar um curso. Ela só de sacanagem jogou lá e falou, ó, cria uma ementa de tantas horas, em tantos módulos, assim, 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 de Python. Ele pegou tudo que ele sabe sobre Python e falou, ó, a introdução ao Python, assim, 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 assim. Ela pegou um negócio quase pronto e falou, ó, isso eu acredito, isso não, e ela fez a dela. Então foi um baita de um exemplo onde eu consegui entender que, assim, é uma coisa que ela colocaria uma assistente dela para demorar um tempo, é uma coisa que poderia ser automatizada e ela faz a curadoria e assina embaixo. Uhum. Então, talvez na arte, no nosso trabalho, isso não seja tão visível ainda, né? Mas, e as inteligências artificiais que eu vi na música, elas são muito malucas. A gente pode até abrir um parênteses e falar disso, não sei nem se vocês já viram. Mas o que eu vi, assim, eu achei muito maluco. Mas essas coisas do que pode ser feito automatizado, por exemplo, algum fã seu te pergunta, ó, eu tô começando a lançar uma carreira e eu queria saber o que seria um rider básico para eu fazer um show. Se você jogar isso no chat GPT, cara, ele vai te dar 90% de um rider de um som legal, de PA, de instrumentos e de amplificadores que precisaria. Aí você bate o olho naquilo que você demoraria meia hora pra lembrar e colocar e fala, não, isso aqui não faz nenhum sentido, cara. Só vai riscando. Tudo bem. Entende o ponto? Então, Entendi. se você automatiza uma parte... E não assim... concordo. Não, tudo bem. Mas não com você. Não concordo com isso. Por quê? Porque tem uma coisa que, cara, não tira de ninguém. Não tira, e o valor agregado e o valor residual, que é o mais importante, que é o quê? O aprendizado. Assim, usando exatamente o exemplo que você deu. Tá. O cara me liga e fala assim, pô, eu preciso saber qual é o rider básico que eu preciso para montar, não sei o quê. Você já fez rider na sua vida? Não. Ah, velho, então vamos começar, ó, tá aqui o telefone de um técnico. Liga para ele. Ele vai te explicar o que é um rider. Ele provavelmente vai ligar pro técnico, o técnico vai fazer o seguinte, tô indo fazer um show hoje, vem comigo, vou te mostrar o que é o rider e o que você precisa. Isso ele vai aprender. Ele jogar numa inteligência artificial que vai entregar o rider pronto para ele, ele vai entregar o rider pro produtor e ele não faz ideia se a mesa, Midas, a Yamaha ou a Voxtron ou a Behringer ou aquele lixo nacional que jogaram para ele que é feito de peças de reposição que o cara pegou lá na Santa Efigênia, ele não vai saber. Sim.
Mas aí é armadilha, né? Que as pessoas, mas é o que eu, usando da inteligência artificial, vai chegar nesse nível de falar, puta, mas quando ela descobrir, já vai ser tarde demais. E ela já correu um caminho muito grande que não dá para voltar. É o que eu falo assim, todo mundo, todo artista novo, todo moleque que chega, fala assim, eu quero ser músico, pô, eu quero compor, eu quero não sei o quê. O que você me dá dica? Eu falei, vai enrolar cabo. Aí todo mundo fala, pô, mas que coisa retrógrada, hoje tem tantos dispositivos, tudo. Não, cara, você sabe o que é enrolar cabo? É você passar o dia no estúdio. É o convívio, né, cara? Você vai estar o dia no estúdio. O que você vai aprender enrolando cabo no estúdio, nenhuma ferramenta digital, nenhuma inteligência artificial vai te dar, cara. É o mão na massa. Isso eu concordo, cara. Tanto que, assim, às vezes as pessoas esquecem que a arte é artesanal, né, cara? Velho. Eu acho que o Dudu tem muito disso, né, cara? Eu vejo os vídeos dele lá, todo mundo que fala sobre ele. O craft do cara, assim, de ficar pesquisando timbre. Todo mundo pergunta, 200 mil como é que você chegou nesse som? E ele fala, não, porque a resposta é, tá com tempo? Vamos testar, vamos tirar o som. Você tá com tempo? O timbre, é isso. Você tá com tempo. Tipo, teve música, assim, para começar, nós ficamos 3 anos fazendo o disco. Caraca, velho, foi tudo isso? Foi, durante a pandemia inteira, e um pouquinho antes e um pouquinho depois. Caraca. Foram 3 anos fazendo disco. É que a gente perde a noção por causa da pandemia. Não é nem só a questão de perder a noção, é que a partir do momento que chegou a pandemia, você não tinha um futuro. A gente vivia a cada 15 dias. Cada 15 eu não dias digo nem você que tá fazendo, mas a gente como público, parece que os últimos 2 anos meio que não contaram. Exatamente. Nesse sentido que eu quis dizer, sabe? E a gente lá. Então, bem, a gente não sabe quando é que a gente vai poder lançar esse disco. Então vamos esticar a corda até onde der. Então vamos atrás do melhor, do melhor, do melhor e do melhor. De tudo que a gente sabe fazer. Vamos esgotar tudo que a gente sabe fazer, a gente vai... E vocês fizeram bastante coisa remota ou... Não. Foi tudo 10 horas no estúdio mesmo? 90% do disco só tinha eu e o Dudu no estúdio. Entendi. Só nós dois. E aí, quando precisava das guitarras, o Conrado ia, gravava. Quando chamava baixo, baixo teve mais músicos, né? Teve o Marcelo Mariano, o Serginho Carvalho, o Ted Furtado, o Dudinha e o Leandro Matsumoto. Foi mais variado. O Dudu fez todos os teclados, eu fiz todos os backings. E é toda a produção do Dudu. Então, assim, esse artesanal que você fala, chega ao ponto de... a gente gravou a bateria, passou o dia gravando a bateria de uma música. O dia, não é que a gente passou 2 horas, passa o som, grava, não. Monta uma bateria, toca, grava, ouve, não é esse bumbo, troca o bumbo, traz outro, toca de novo. O bumbo ficou legal, mas agora tá desequilibrado com aquela peça. Troca a peça. Não, volta o outro bumbo com essa peça. Com essa tudo. caixa. Experimentação. Tudo. Troca a pele, não troca a pele. Outro prato, não sei o quê. Não, aqui dentro não tá legal. Vamos gravar na sala maior. Leva pra sala maior, microfone, tudo de novo. Tudo pra chegar no som que tá na cabeça. E isso é o mais do caralho, né, cara? Cara... É o processo. Assim, todo mundo fala assim, pô, mas não é mais fácil fazer um sound replace? Claro que é mais fácil. Só que o que eu aprendi fazendo isso, ninguém vai tirar de mim, cara. Sim. Ninguém vai tirar de mim. Eu gravei as 11 faixas do disco, gravei, e teve música que eu cheguei em casa, o Dudu mandou a cópia pra mim, falou, ouve, vê como é que ficou, amanhã a gente decide, bate o martelo. A gente sempre fala assim, vamos ver como é que ela dorme, quando a gente acordar com o ouvido fresco, a gente ouve, vê se é isso. Aí eu ouvi, pensei, falei, Dudu, não sei, cara, tô com dúvida. Ele falou, no quê? Eu falei, não sei se é essa levada. Ele, sério? Falei, sério, mas você quer regravar? Falei, quero. E tudo? Eu falei, tudo. E isso era uma sexta, só que a gente só ia se encontrar na quinta. Sabe o que ele fez? Fita da CET, não tô brincando, fita preta e amarela, cercou a bateria no meio do estúdio, deixou os microfones do jeito que tava. Ninguém mexe até sexta-feira. Até quinta-feira, quando o Pedro voltar, que a gente vai gravar a música de novo. Ele não abriu mais nada, ele ficou com a música, entrou na geladeira, fica, ninguém mexe. Deixa o setup pronto lá. Aí eu voltei na outra quinta, aí eu passei a semana no meu estúdio, com a minha bateria tocando, achando a levada, não, é isso aqui. Aí gravei algumas coisas em casa, fiquei ouvindo, fiquei pensando, puta, eu acho que isso aqui é o melhor. Beleza, cheguei lá, falei pra ele, eu tô pensando nisso aqui, pode soltar no vermelho, passo no REC que eu vou, já tá embaixo do dedo. Tô quente. Ele falou, beleza. Eu toquei, ele olhou e falou, miserável, era isso mesmo. Ficou melhor. Não, e era outra levada. Que maneiro. Era outra levada, mas a base era a mesma. Só que eu ouvindo, eu falava, cara, não é isso. Não é isso. Então assim, se você não se permite tudo isso, entendeu? É lógico, se eu gravo no MIDI, eu só fico trocando timbre, é isso aqui, beleza. Aí você vai falar, pô, mas isso não é legal? Claro que é.
Mas você precisa saber fazer o outro. Claro. O que está acontecendo com as tecnologias é que ninguém sabe fazer o outro. Cara, isso é o pior de tudo mesmo. Todo mundo. O pensamento geral é o seguinte: a turma só quer resultado. Sim. Ninguém quer processo. É o pensamento de publicidade, tem que entregar. Boa, cara. É só resultado. Só que o resultado, ele nada mais é do que resultado de alguma coisa. Se você não passar pelo processo, como é que você entrega um resultado? Então, assim, todo mundo só fica pensando no clique e no final da história. Falei, cara, mas tem um caminho para seguir, entendeu? Tem um caminho. O pensamento do like, né? A galera já tá lá na frente pensando. Mas isso é a gamerização da sociedade. Todo mundo pensa assim, entendeu? A gente não tem mais paciência para ver um filme de 2 horas. Sim. Eu conheço um monte de jovem de 15, 16 anos que quando vê que o filme tem 2 horas e meia, não vou ver. Falei, como não vai ver? Não entendi. Você não vai ver Drácula de Bram Stoker, você não vai ver, é isso? Drácula de Bram Stoker, você não vai ver nem E eu acho até pior. Poderoso Chefão, então esquece, né? Esquece. Não, eu acho mais maluco que, assim, aí a gente entra numa outra discussão boa também, que é a guerra pela audiência, né? Que aí falando um pouco do nosso lado, assim, quando você tem ferramentas como o YouTube, existem caras que são criadores de conteúdo que fazem resenhas ou reviews de filme. Sim. E aí eles liberam o filme num determinado horário numa plataforma. Só que se o cara demora pra assistir o filme, pra dar a opinião dele, ele vai perder like, vai perder view, porque ele precisa assistir. Então tá uma puta discussão se o Netflix vai permitir que você tenha o botão do 2x, pra você poder assistir o filme mais rápido ou a série mais rápido. Só pra sair com review. Só pro cara poder assistir aquilo. Então eu fiz a mesma cara que você fez. Porque assim, cara... Olha pra mim, você que tá em casa, eu só consigo encontrar uma expressão pra isso. Que preguiça, gente, mas que preguiça. Cara, é muito louco isso, porque isso de fato, cara, a gente Mas as pessoas sabem que elas vão viver o mesmo tempo de vida normal, né? Ela não vai ter um botãozinho nem de slow, né? Tem gente que quer o de slow. Sim. E tem gente que parece que quer o de 2x. É o filme do clique, o filme do clique lá do Adam Sandler, né? Você vai dar o fast forward lá. Mas eu acho que isso, cara, pro artista, eu fico imaginando assim, o Tarantino, que é um cara que, velho, fica se matando, cozinhando filma em película e tudo mais. E ele tem o editor dele, que é o cara que salva ele da loucura, porque é o cara que fala, não, calma aí, velho, deixa eu montar a parada, porque você é doido. Senão, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Ele é um cara que tem todo o carinho com a trilha sonora. Imagina, cara, você pegar um filme dele e assistir no 2x, que o pitch da música vai estar todos os diálogos, todas as cenas. Você sabe que eu botei. Os suspenses. Minha filha tem 16 anos, né? Eu falei pra ela, falei assim: olha, você pode brigar comigo depois, mas assim, você não vai passar por essa fase terrena, você não vai passar pela vida sem assistir o Poderoso Chefão. Justiça. Você não precisa assistir todos os filmes num final de semana, não precisa maratonar. A gente vê um. Se você quiser parar, eu te digo que horas que você pode parar. Maravilhoso. Se você parar em outro lugar, ferrou, vai lascar o filme inteiro. Justo. Mas assim, tem que ver. Ela, tá bom. Aí eu falei, vamos ver? Vamos ver. Aguentou? Eu falei, são 3 horas de filme. Ela, não, tudo bem, vamos ver. Sentou, pipoca, apaguei a luz do quarto, pá! Vamos pra cima. E vamos assistindo. Cara, aí eu só bisoiando a cara dela. Só esperando. Cara, o olho assim, assim, ela não conseguiu. Tipo, chegou uma hora que a minha esposa entrou no quarto perguntar uma coisa, ela mandou um espera. E aí rolando assim. E o celular? Não, sem notificação, desligado. Tá. Mas assim, o mais maluco é você entender que é possível. E ao mesmo tempo você descobrir o quanto o Coppola é moderno. Sim. Porque o filme, cara, tem muitos takes do filme que é feito com uma câmera dentro e os caras estão atuando como se fosse teatro, cara. Sim. A dinâmica tá na cena, a dinâmica não tá no corte, não tá no plano de câmera invertido, não tá na iluminação. Não, tá nos caras. Os caras estão entregando um lance muito fora de série, entendeu? E aí, quando você faz o paralelo, você entra no Netflix, você pega uma série recente de polícia, ou mesmo Peaky Blinders, que é nos anos 40 e nos anos 20, e você pega toda a dinâmica construída, é muito pop, entendeu? Para aprender o espectador, né? Os cortes, as dinâmicas, assim, eu acho uma obra de arte, eu acho Peaky Blinders fora de série. Mas tem essa receitinha dos precisa pontos de virada, ter, porque né? senão o nego não fica assistindo, não fica preso, entendeu? Aí eu fico imaginando, cara, como é que vai surgir um novo Coppola? Como que pode? Como é que vai ser possível surgir um novo Coppola? E aí, quando a gente foi ver Drácula de Bram Stoker, eu tive de novo, vamos fazer uma prévia, fazer um briefing, tá? É do Coppola,
De novo, a gente vai ter planos de câmeras nada ortodoxos, vai ter muita coisa que vai parecer que você está vendo um teatro, diálogos que tem longos. cenografia, é tosco, mas é de propósito, é linguagem. Esse ele está pensando assim, os diálogos longos, corte lento, daqui a pouco tava lá com o olho desse tamanho, vidradona. Então você tem que se permitir, entendeu? Claro. Lógico, não vou mandar ela desligar a série dela, né? O Manifest, que é aquela coisa enlatada. Não, para aí de assistir, vem ver. Não, você tem que pegar no dia certo, claro. Entendeu? Um dia legal para ver. Tem uma preparação ali, né? Você tem que, mas permitir, entendeu? Assistir. E a gente volta ao lance do repertório que a gente estava falando, né? Você apresentou para ela uma coisa que naturalmente... E naturalmente algumas coisas já não vão descer mais. Exato. Já não vai descer. Não vai descer, não vai descer. Eu até vi um post esses dias, cara, daquelas páginas Você Sabia, não sei o que lá, que o roteirista do Poderoso Chefão, eu não sei se é real, né, porque a gente vê um monte de coisa ali, enfim, mas que o roteirista do Poderoso Chefão, quando ele faz o primeiro filme, foi o primeiro roteiro dele, e ele foi comprar um livro de roteiro uns anos depois, assim, porque eles queriam fazer a continuação. Sim, é o Puzo, o Mário Puzo, ele escreveu o livro. Exato. Ele escreveu o livro e o Coppola chamou ele pra adaptar pro filme. Mas ele adaptou junto, né? Não, é sensacional ele fez essa o roteiro. História. E aí depois, quando ele comprou um livro de como fazer um roteiro, tinha o roteiro dele como exemplo. Puta. Assim, como fazer roteiro? Fazer um roteiro, lição número, destrinchando Godfather. O Poderoso Chefão. Ele, porra, mas eu tô comprando um livro. Não, beleza. Porque eu achei que eu não tava sabia. certo. Eu já sei, né? Já sei, não preciso. Eu fiz o som que tava na minha cabeça. Exatamente. É isso. Você pega tudo isso e me fez lembrar de uma história aqui, 2000 e alguma coisa, por aí, 2002, alguma coisa assim. O meu pai fez um show na Sala São Paulo com a Royal Philharmonic. Ela veio aqui, meu pai tocou com eles, e a regência foi do Ettore Strata. O Ettore Strata rege no Carnegie Hall, no Radio City Music Hall, rege a Sinfônica de Nova York, e ele veio como regente convidado. Beleza. Terminou o show, a gente foi ali pro hall da Sala São Paulo, e bate-papo, muito a fim de conhecer ele também, não sei o quê. E aí, num dado momento, a gente estava conversando sobre... Primeiro que eu fiquei embasbacado com o som da orquestra, como era grande, como era forte, como era incrível, né? E aí, o assunto surgiu... De repente, o assunto surgiu como o que era a aula de música em escola. Porque o Ettore Strata era super defensor de que todas as escolas deviam ter aula de música. A maioria das escolas nos Estados Unidos tem música como currículo, assim como esporte. Básico, né? Vale crédito, tudo, e é sério mesmo. Não é bater coquinho, não. E aí ele estava contando um projeto de expansão, ou não sei o quê, uma coisa assim. E aí eu fiz questão, perguntei para ele, falei, maestro, tira uma dúvida para mim, você acredita que o fato dos Estados Unidos ter investido tanto em música na escola foi o que fez o nível dos músicos nos Estados Unidos serem tão alto, tão profissionalmente acima da média, tudo? Ele falou, não. Isso não é mérito da escola, da música na escola. Eu falei, então, o que você acha que é o resultado primordial de música na escola? Eu falei, você cria público. É a bagagem. Você criar um público para saber apreciar o que realmente... Então, assim... Você amplia o repertório... O artista fanfarrão, enganador, ele não se sustenta há muito tempo nos Estados Unidos, a não ser que ele entregue algo a mais do que aquilo que ele já entrega. Que vai além da música. Né? Que vai além da música. Então, se ele é uma celebridade, uma personalidade, porque ele faz isso, aí ele pode ter uma vida maior. Mas em algum momento você vai ver que a parte musical dele começa a ter que ficar em ordem. Porque o americano, em via de regra, ele não tem muito saco para enganador. Entendeu? Isso em qualquer profissão. Sim. E aí, curiosamente, você acha que na música vai ser meio assim. A música mundial tá ruim. A régua deu uma descida grandona. Mas isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Né? O cantor que canta mal, ele não prospera. Porque o público percebe. Ele canta tão mal, por que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Porque assim, a mentalidade é muito básica. Você se propõe fazer alguma coisa. Então faça ela direito. Se você vai se propor fazer alguma coisa e você não faz direito,
não tô te entendendo, não sei porque que eu vim aqui, entendeu? Então é um pouco isso. Então ele sabe o que é um músico que toca bem, ele sabe o que é um cantor bem desenvolvido, ele sabe o que é um compositor, ele sabe o que é um arranjador, ele sabe qual é o papel do arranjador dentro do cronograma, ele sabe que um engenheiro de som é uma profissão, não é um susto. O trabalho que dá, ele sabe o que é o som bom, né, cara? Você vai, pra quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, você entra num banheiro de uma lanchonete, tem uma caixa no teto que tem um grave bom. Não, então, assim, naturalmente, você criança, adolescente, você vai tendo referências do que é bom. Exato. E aí, quando você vai num show e tá ruim, você fala, tá faltando grave. Porque você naturalmente vai tendo as coisas, porque no final das contas, é o que a gente tá falando, você cria bagagem, isso é óbvio, claro. Educação. E é um país extremamente competitivo. Então, se o seu som foi ruim e o meu for bom, a capacidade de eu juntar mais gente tomando café no meu bar é maior. Porque o cara vai entrar no seu som. Ah, esse som tá estranho, né? O cara toma um café, aí ele entra no do lado. O meu som aqui é legal. O café é igual, mas o som aqui é legal. Ele vai naquele lá. Porque vai agregando valor. É isso, essa que é a grande diferença. Não é porque o som é melhor. Com o capitalismo. Exatamente. Vai agregando valor, né? Por que ele compra o sanduíche com batata frita gigante e Coca-Cola gigante e o sanduíche igual do outro que ele poderia comer só o sanduíche? Porque é o mesmo preço. Ele, pelo preço que ele está pagando, está levando mais coisas. Sim. Então, assim, é um raciocínio é muito lógico. Então, não é que os caras são culturalmente exacerbados. Não, eles são criados para escolher o melhor, sempre. Então, eles são criados assim. Então, quem entrega mais, trabalha mais. Sim. A competitividade fica um nível... O nível sobe. E é muito básico isso, é muito elementar, entendeu? Agora, não tem a melhor música do mundo. A nossa música já foi a melhor do mundo, hoje em dia está devendo, mas a gente tem um portfólio de cultural que ainda assusta os caras. Os caras ainda se assustam quando eles vão descobrir a música do Nordeste, a música do Norte, a música mineira, tudo. Eles sempre ficam surpresos com o som, entendeu? Só que a gente não consegue, e vamos continuar não conseguindo, se profissionalizar no nível que os caras conseguiram. Claro, eles têm muito mais dinheiro, têm muito mais investimento, tem tudo, não sei o quê. Mas assim, eu acho que o diferencial de você educar desde cedo acaba sendo o grande diferencial. Você educar desde cedo. A minha irmã mais nova ela é 11 anos mais nova que eu. Agora, e ela foi com 8 anos, se eu não me engano, morar nos Estados Unidos com meu pai. E assim que ela entrou na escola, ela tinha que escolher um curso extra. Que você tem que escolher um curso extra. Então, ou é o basquete, sei que, teatro, marching band, líder, qualquer coisa, você tem que escolher. E tinha... ela perguntou se tinha alguma coisa de música. Aí o diretor falou, a gente tem uma orquestra júnior aqui e tem vaga. Tá bom, foi lá ver. Mas a gente aí foi falar com o maestro, mas só tenho vaga nas violas. Ela nunca tinha tocado viola na vida. Ela falou, tá bom. Aí o cara foi lá, mediu o braço dela e falou assim, sua viola é tamanho tal, tá no armário tal. Chegou lá, tinha um armário cheio de violas, a dela ela pegou a dela, o cara falou, essa aqui, número tal, é a sua. Pronto, é sua. Você vai, enquanto você estiver aqui na escola, ela é tua. Beleza. E aí ela começou a estudar partitura, começou a estudar música, não sei o quê. Meu pai falou que em 6 meses ela estava com a leitura melhor que a dele. Em 6 meses, com o método Suzuki, que é um método que um japonês criou e que todas as escolas dos Estados Unidos usam. Então, assim, ela lia a partitura como quem estava lendo um livro. Para ela, porque música é matemática, é raciocínio lógico. Isso eu acho a parte mais controversa e maluca da música. Ela é matemática, né? Pura, ela é matemática e ela é lógica. Então, mas aí volta no pouco que a gente falou. Mas se você usar isso... Não, ela é lógica. O processo é lógico. Uhum. A criatividade não é lógica. O que você vai fazer com aquilo, mas assim, as ferramentas, elas são lógicas. Sim. Entendeu? E a única arte encadeamento assim, harmônico. Né, quando você vai ver, cara, é tudo cíclico, é tudo... cara, é uma piração. Aí você fala, mas como é que pode ao mesmo tempo não ser? Né? Isso que me buga. Isso é que é mágico. Quando eu comecei a estudar música assim, eu falei, cara, como é que uma pessoa pode ler um troço e tocar uma coisa que ela nunca ouviu? Exatamente. Tipo, a única arte que permite isso seria como se você tivesse um papel e mostrasse para um pintor e ele pintasse a Mona Lisa sem nunca ter visto, com instruções. Exatamente. Um rosto enigmático. Ligue os pontinhos. Tipo, tem um texto aqui, eu quero ler o texto. Beleza. Beleza, Mona Lisa. Sai a Mona Lisa. Aí você mostra para outro cara, você mostra para o italiano, ele faz isso. Você mostra para o americano, ele pinta igual. Você mostra para um russo, ele pinta igual. Cara, essa é a mágica.
Essa é a mágica da música, de uma forma geral. Você cria uma linguagem que é compatível em qualquer língua, todo mundo se fala. Tem código, você faz com a mão, tem uma piração. Cara. Mas enfim. E aí ela começou a estudar. E aí ela entrou na Berklee, ela se formou na Berklee. E hoje ela trabalha com produção. Ela não seguiu a carreira de músico, mas ela trabalha com produção. É engenheira de áudio. A bagagem opera tá Pro ali, Tools, né? opera tudo, não sei o quê, mas ela fez a bagagem. Mas lá em Berklee, que é a faculdade mais aclamada de música que tem nos Estados Unidos, né? Ela optou por produção musical. Ela fez MPNE, que é Music Production, e engenharia de áudio. E ela fez os dois. Aí o curso de aperfeiçoamento que ela fez foi canto. Então, assim, ela escreve para o coral, ela dirige coral, rege coral, ela canta também, faz backing, tudo. Ela fez umas coisas para mim já, fez coisas pro Dudu também já. É bem legal nesse sentido. Mas a história final de tudo isso é que ela tinha um monte de amiga na escola que também faziam orquestra e que uma é engenheira, outra é não sei o quê. Mas essa pessoa, ela tá vivendo no mundo regular, digamos assim, com esta bagagem. Claro. Então, se tocar um negócio e o violão estiver desafinado, ela vai saber. Ela sabe que está desafinado, o cara não vai enganar ela. Enganador ali já passou longe. Ela tá lá na engenharia dela construindo o prédio, mas se tiver o show da sua sobrinha e ela vai lá, assistir, ela vai falar, pô, lembrei da aula ali, pô, tava tudo afinadinho. Exatamente. Tudo então, assim, tudo isso eu acho que faz uma grande diferença, entendeu? Você vê a escola hoje no Brasil que te propicia um estudo de música, vai ser raro se você chegar lá e tiver um piano na sala. Sim. É tipo, mas é musicalização. Eu falei, sim, mas a minha irmã entrou com 8 anos e com 9 ela tocava na Sinfônica Júnior de New Jersey. Mas ela é um gênio. Não é que ela é um gênio. A aptidão dela para música talvez tenha feito ela cortar um pouco o caminho, catalisou o processo, digamos assim. Sim. Né? Mas ela falou tudo, um dia desse ela falou assim, pô, encontrei minha viola lá nas coisas na casa do pai, eu falei, e aí? Aí eu peguei e fui tocar, pô, demorou um pouquinho, mas depois eu peguei o jeito, pô, tava na mão, entendeu? É uma bagagem, é uma coisa que você leva. Mas esse lance das escolas, hoje em dia, tudo tem que ser lúdico, né? Tem que ser divertido, a criança tem que estar ali, tem que fazer e se divertir ao mesmo tempo, então... Fora a relação que já não é mais pai e escola, e sim cliente prestador de serviço. Exato. Então fica cada vez mais difícil sempre razão, né? Você colocar um lance cabeçudo para a criança aprender ali e não vai descer docinho, né? Tipo, isso é que é o mais maluco, porque não é. Isso que é muito doido. Parece cabeçudo vamos colocar assim, pra gente que já passou da fase de aprender isso. Então vai ser cabeçudo. É igual um novo idioma, né, cara? Exatamente. Agora, cara, o HD tá zeradinho. Não tem um vírus, não tá particionado, tá lá, inteirão, velho. Excelente analogia nerd, ótimo. É só jogar, cara. Vai rodar. Tá formatado, é só instalar. É só jogar, cara. É só jogar. Tem uns 40 tera ali que você pode botar de informação que vai processar. Mas de boa, como diria um amigo meu, vai sair no xixi, velho. Daqui a pouco tá falando de música de igual para igual. E a mesma coisa, arte, dança, teatro, qualquer coisa. Cultura, de uma forma geral, ela dignifica, ela bota a coisa no outro nível. A conversa fica de outro jeito. Total. Entendeu? Então, assim, se a gente tem uma oferta de cultura guiada pelo algoritmo e feita de um jeito que é tão pobre, que no final das contas, quando você espreme, não sai nada, cara. É muito. E dura muito pouco. O que cai é éter, né? Já foi, já não durou. Quando você vê reunião de marketing de gravadora falando que a música com 15 dias ela já tem que sair da playlist porque ela tá velha. Nossa. Mas isso é a gravadora falando, quer dizer, ela tá de novo, gravadoras. Vocês não me ouviram da outra vez, eu vou falar de novo. Vocês vão matar o negócio de novo. Fica a dica. Vocês precisam de artista. Vocês precisam de artista que dure. Porque o artista que dura, ele produz para você. Ele te entrega material para você trabalhar. Você ficar criando artista volátil, você tá dando um tiro no pé. Ou você acha que você vai achar artista todo dia na rua? Ou vai ficar dependendo de algoritmo? De plataforma que vai ficar criando artista para você? Até quando? Entendeu? E até quando você acha que todo mundo vai ficar saciado com isso? Da mesma forma essa é uma pergunta que eu me faço, cara. Se isso vai ser assim para sempre, cara. Cara, até que provem o contrário, vai, Porque né? assim, quando a gente vê numa playlist de uma plataforma gigante, uma música, como a gente tava conversando em off aqui, da Nelly Furtado, que foi plagiada, nada contra a artista, ela tá no corre dela, às vezes ela nem
nem sabia que a música existia, se o produtor dela fez isso porque se inspirou, porque também é um cara novo, eu não sei, não tô julgando. Cara, mas o fato é, uma das músicas mais executadas no Brasil hoje, ela é um plágio absurdo da Nelly Furtado, e é uma das músicas que mais bombou no carnaval. E ela já deve ter uma gravadora, possivelmente. Seguramente, porque então, assim, esse tipo de peixe não fica muito tempo fora da rede. Então, assim... E você tem uma outra coisa curiosa, né? Você tem distorções, né? Quando a Ariana Grande gravou, acho que é Wonderful Things, é isso? Que ela gravou, que é uma música que toca, se não me engano, no Noviça Rebelde, essa música. E ela cantou essa música, tiveram, não foram uma nem duas, várias pessoas começaram a pegar o vídeo dela com um vídeo da minha mãe, com 18, 19 anos, vídeo não, né? Um áudio da minha mãe, cantando. A versão em português. Porque essa música, meu amigo, é da década de 40. Essa música não é de agora, entendeu? A Ariana Grande fez uma versão da primeira gravação. No meio do caminho, com uma diferença de algumas poucas décadas, a minha mãe gravou quando jovem. E aí as pessoas fizeram uma associação de que ela estava fazendo uma versão de uma música da Elis. Aí você fala, gente, não, calma. Calma. Vem de longe. Calma. O chat GPT, cuidado, não acredite em tudo que está escrito. Entendeu? Então, assim, essa maluquice que as pessoas não têm... Discernimento? Curiosidade e referência. É curiosidade. Eu acho que o grande lance é você sempre se perguntar, né? A pandemia nos obrigou, de certa forma, a tentar o tempo todo ficar se perguntando se o que você estava lendo era verdade. Sim. Mas isso é pra vida, cara. Porque assim, no final das contas, tudo que vem pra gente, vem mastigado por quem? De que forma? Então assim, o único jeito de você saber é você criar redundância, né? Ok, hoje mesmo eu estava ouvindo um disco do Herbie Hancock. Aí eu tenho um site que eu olho sempre, que é o AllMusic, que eu quero ver crédito, que não existe mais crédito, né? Mataram o crédito. Ninguém. Só o Gasparzinho faz disco hoje. Ninguém. O disco aparece. Em todas as áreas, é igual fotógrafo. Reprodução. Não tem mais crédito, é tudo reprodução. Não, tem crédito. Alguém fez isso. Aí entrei lá e busquei os créditos da faixa. E às vezes, quando o disco. Principalmente os discos que eram vinil, e alguns viraram CD, e agora com a plataforma. A ficha técnica, às vezes, ela sobe meio bagunçada. Então, se você sabe de quem é o nome, você sabe se aquele crédito está certo. Se você não sabe, você está lascado. Entendeu? Aí eu descobri que o Jeff Porcaro tocava no disco hoje. Que para mim sempre foi o John Robson o disco inteiro e 2 faixas foi o Narada Michael Walden. Para mim sempre foi isso. Porque eu tinha o disco em CD e eu lembrava da ficha técnica sendo assim. Aí eu olhei lá, Jeff Porcaro. Eu falei, será? Não, subiram essa informação errada, não é ele. Mas qual é o certo? Não, aí eu fui ouvir o disco, botei a faixa. Falei, faz sentido. Isso aqui tranquilamente pode ser o Jeff Porcaro, mas eu preciso tirar a prova dos 9. Aí comecei a buscar, aí eu fiz o que o Google faz, Jeff Porcaro, Herbie Hancock, disco Light Me Up. Aí apareceu um outro site americano chamado Discologs, que também tem ficha técnica. E lá tá organizado por faixa. Ali eu vi creditado na faixa, que eu achei que era, pelo jeito de tocar, eu achei que era o Jeff Porcaro, quando eu fui ver, era realmente. Aí eu falei, putz. Aí eu fiquei me perguntando, será que eu comi bola quando eu li a ficha técnica e nunca lembrei que ele tivesse tocado? Ou a ficha estava mal impressa, era uma versão brasileira, sei lá, alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso, mas hoje aprendi mais uma. Então assim, esse efeito redundância de você ter curiosidade, de você ir atrás, querer saber tudo, fazer a ponte, ouvir. Pô, a coisa que eu mais gostei de fazer a minha vida inteira era, bem, esse baterista tocou com o Américo. Ah, legal, eu gosto desse som, beleza. Isso que o algoritmo faz, a gente fazia manualmente. Sim. Eu pegava lá os discos, os vinis lá em casa, aí puxava o cara aqui, peraí, deixa eu ver a ficha técnica. Ah, esse cara toca aqui também. Então, assim, tudo que eu sei de ficha de músicos mundiais que eu conheço, que eu sou fã, é de ficha técnica. E associar um com esse disco, com esse produtor. Toda vez que eu tenho esse produtor, eu tenho esse time, entendeu? Aí você descobre que o David Foster era o Mark Zuckerberg da música dos anos 80 e 90, porque ele tocou em todos os discos, todos, produziu quase todos, compôs quase todos. Aí eu descobri que tudo que eu ouvi na minha vida, se ele não
tá gravando efetivamente, ele devia estar na porta do estúdio. Não, ele é o cara do rádio D. Aí ele lista toda a galera. Cara, é uma maluquice, entendeu? E aí você vai vendo, aí o cara que gravou no meu disco, o Jerry Hay, que a gente chamou pra fazer arranjo, né? Ele fez arranjo de metais pra Deus e o mundo, pra todo mundo nos anos 80 e 90. Então, assim, mas por que eu conheço esse cara? Porque eu ouvi aquele som, associei a um nome, e aí toda vez que eu ouvi um disco e aquele som me era familiar, puxava a ficha técnica, é ele mesmo. E assim foi. Então, assim, esse tipo de coisa as pessoas não fazem hoje, elas ficam esperando cair no colo. Ou então elas estão mais preocupadas na coreografia do TikTok do que nesse craft de fazer a música, né? Enxerga, também, tipo, o final do processo que você falou, sabe? Também. Então... Não, pergunta, o músico, produtor, técnico jovem hoje, a pergunta que ele mais faz quando ele encontra alguém que ele admira, ou alguém já estabelecido, é: como é que você... Fala, não, como é que você... Eu fiquei, sei lá, não lembro. Como é que você gravou aquela bateria? Botei a bateria no centro do estúdio, microfonei, botei o fone, montei 4 e saí tocando, velho. É isso aí. Que é o método, né? Cara, a gente tem uma pergunta aqui para fechar, que é... A gente tem uma playlist no Spotify, e essa playlist é alimentada por uma música de todos os convidados. Então, nessa música, a gente espera o quê? Uma memória afetiva que ela possa te trazer, e uma música que tenha marcado a sua vida, assim, é algo que você... uma história que você vai guardar, assim, para sempre. Nossa. Eu sou a pior pessoa. Para quem é músico é mais difícil. Não é só isso, né? Que eu, tipo, acho que a cada semana provavelmente aparece uma música, né, que você fala, putz, essa trilha marcou aquele acontecimento. Isso aqui aconteceu. Por isso que é tão difícil, né? Não, por isso que o show do Phil Collins, eu tipo, deu tela azul, cara. Na segunda música deu tela azul. Eu falei, caramba. Quando acabou o show, eu falei, eu acho que o Phil Collins foi a trilha da minha vida e eu não tinha percebido ainda. Foi um puta show, né, cara? Foi um animal. Eu falei, eu acho que... As primeiras 3 já é um soco, um jab e um gancho, O cara abre o show com Against All Odds. Eu falei, não, o cara tem que ser muito macho, velho. Mas muito macho. É macho demais abrir o show com essa música. Porque todo mundo tá esperando essa música. Exato. Ele abre o show com ela. Você fala assim, o que vai vir depois? O que vem depois, exatamente. Eu já tô aqui me debulhando. Como é que termina esse show? É muito animal. Você lembra as outras 2 na sequência? Não. Porque eu tava flutuando. Eu também, eu tava em Nárnia. Eu só me liguei depois que acabou. Eu vou até procurar aqui. Porque eu falei, ele tocou essa. Eu falei, o que vem depois? Aí veio outra, eu falei, caralho. Aí veio a terceira, aí eu só voltei ao normal depois da terceira. Eu acho que a segunda foi pancada. Acho que a segunda foi pra cima. Eu não lembro qual foi, mas a segunda foi pra cima. Não, cara, sabe quando o cara não errou nenhuma? Não, assim, nenhuma. Zero. Você fala assim, faltou alguma? Se faltou, eu não lembro, cara. Porque assim, eu saí em êxtase. Então, assim, voltando à sua pergunta, é muito difícil para mim escolher uma música, assim, uma música que tem uma memória afetiva forte, que mudou, que tem uma história muito grande com você e tudo mais, não sei o quê. Porque é isso, toda música que eu escolhi ouvir ou escolhi cantar, ela tem uma história comigo, sem sombra de dúvidas. Mas eu sempre tenho umas músicas que rolam... Eu falo que tem música que tem cheiro, sim, né? Que você sabe onde você estava quando você ouviu e não sei o quê. Que nem Morning do Al Jarreau. Toda vez que eu ouço Morning do Al Jarreau, ela tem cheiro de Scott R3, velho. Que eu ouvia no carro com meu pai direto. Assim, essa música ela tem cheiro e cor de Scott R3. Que cor o Scott? Vermelho. Vermelho? Era clássico. Papai era pop. Irado. E aí, assim, então, assim, essas coisas são muito fortes, assim, né? Esses dias, alguns anos atrás, eu coloquei A Song for You com o Donny Hathaway. Pra mim, só tem 2 versões dessa música. É a do Donny Hathaway e a original. Quer dizer, a original não, que é do compositor, e a do Ray Charles. Mas, assim, a do Donny Hathaway é um negócio que você fala, cara, como é que pode ser tão animal, assim? E eu tinha ouvido a música, e aí eu fui buscar minha filha na escola e eu dei um play. Do nada, assim, out of the blue, assim, deu um play. Cara, no segundo acorde que ele tava cantando, ele cantou a primeira fase, cantou a segunda, minha filha olhou pra mim e falou, mas que voz mais linda desse cara. Eu falei, pronto, cumpri a meta do ano. Pô, você não ia escolher nenhuma, você escolheu 2, a música do Scott e a música da filha. Mas é meio isso, entendeu? Você tem uma força muito grande, mas essa música Song for You, nos últimos 10 anos, assim, foi a música que mais mexeu comigo, a Song for You do Donny Hathaway. Por ele, pela história de vida dele,
que bate muito com a história da música, e porque a música é um petardo de linda. Petardo de linda. Animal, cara. Quero agradecer aqui, foi muito legal, muito bacana mesmo a participação. Bom, quero agradecer também ao Adriano, que fez a ponte entre a gente e mandou um presente para você aqui. Mais um? JW Acessórios. Adriano quase não me dá presente. Obrigado. Mais uma vez. Tem um pra mim. Ou pro Américo também. Eu tô aqui todo empulcerado. JW, muito legal. Também aqui. Pô, obrigado. Valeu pela ponte, obrigado pelos Adriano. Presentes aí. Preto e branco. Já vou ter que usar hoje de novo. Alguém vai ter que sair aqui do braço pra essa aqui entrar. Essa aqui, ó. Eu tô assim com as minhas amizades. Essa é igual a minha, hein? Pedrinha vulcânica aqui no couro. Legal demais. Essa aí é demais. E uma coisa enquanto ele abre lá que eu não posso deixar de perguntar. Fala. Essa tatuagem aí, cara, o que você eternizou aí? Qual que é essa música? Mais uma pra playlist, é isso? Os caras têm uma partitura ali. Essa história... Eu não sei ler, então eu tenho que perguntar qual que é. O mais engraçado é que tem vários músicos que chegam e falam assim, quero ver se tá valendo mesmo essa partitura. Deixa eu ver. Vai aí, velho. Vai na fé, pode ir. Aí ele toca e fala, o que é? Assim, então, essa é um trecho da música que eu gravei pra minha filha, no meu disco de 2007? No disco de 2007, ela tinha 1 ano. Foi o primeiro disco que eu gravei depois que ela nasceu. E é o trecho da música que fala Meu Tempo é Ela. E é do Jair, né? É do Jair. Aqui tá a melodia, mão esquerda, mão direita e mão esquerda. Demais. Aí foi o meu pianista e diretor musical na época, Marcelo Elias. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, escreve o que você toca certinho. Eu vou fazer a partitura e ninguém pode duvidar que essa partitura esteja realmente certa. Aí ele tocou pra mim. Não é fake news. É esse trecho aqui? Beleza. Aí ele mandou pra minha partitura e mandou o MIDI. Eu dei um play em casa, eu falei, isso aí, né? Conferido. E o duro foi achar o tatuador que tivesse a mão firme. O tatuador tem que ter a manha pra fazer direitinho. É o Edu Paz. O Edu é casca grossa, cara. Eu fui procurando na internet até que eu achei o cara com um traço. Falei, nossa, esse cara aqui, acho que ele consegue. Aí fiz uma reunião com ele, mostrei o que eu queria fazer. Aí ele falou, bora. Isso aqui foram 4 horas. Porque o stencil, ele falou, cara, eu não posso errar o stencil de jeito nenhum. Porque o braço é disforme, né? Você fugiu do óbvio, né? Normalmente as pessoas colocam o nome, né? Da criança, qualquer coisa do tipo. Cara, você colocou... Não, muito mais legal. E agora tem que botar mais uma na playlist, né? Tem que colocar mais uma. Eu 3. acho que vale. Daqui a pouco a gente tem Falando em 3, procurei na internet aqui, ó. Against All Odds, Another Day in Paradise. Isso! E I Missed Again foi a terceira. Eu achei que a terceira tinha sido Easy Lover, mas ele deixou pro final. Não, o Easy Lover já tava quando o povo já tava de joelho. Ele tava maluco, Foi isso. Cara, obrigado. Obrigado vocês, uma delícia. Toda vez que vocês quiserem jogar a conversa fora, só me chamar. Animal, obrigado, Américo. Mafia, queria só agradecer e dizer que, cara, já admirava muito o seu trabalho, já tive a oportunidade de trabalhar com a Maria e com o João em projetos completamente diferentes, filmando eles, porque eu também atuo atrás das câmeras. E hoje eu queria dizer que sou fã da pessoa. Obrigado. Foi muito legal, desde a hora que você entrou por essa Agora vai porta. ter que me filmar também. Trocar telefone, a gente vai ter que resolver isso aí. Mas de verdade, vamos cara. produzir. Eu sou ciumento. Admirava o artista e agora a pessoa, cara. Muito legal. Obrigado. Máfia, precisando, tamo junto. Nóis. Sempre um prazer. Valeu. Qual que é a sua rede social? Pedro Mariano Oficial. Sempre procura isso aí que vai bater em todas. Américo Fázio. Américo Fázio com Z. Se quiser mandar uma DM lá, estamos à disposição. É isso. Carlos Máfia também, todas as redes sociais. Plugado Podcast. Siga lá, se inscreva no canal, deixe seu comentário e continue seguindo a gente aí pra gente evoluir cada vez mais. Não é isso? Valeu, obrigado. Obrigado. Grande abraço. Até o próximo Plugado Podcast. Valeu.